Ela o ignorou completamente depois de uma noite perfeita. Agora ele é seu novo chefe e se lembra de tudo. Antes de explorarmos todos os detalhes desta história incrível, diga-nos de onde você está nos acompanhando e o horário. Inscreva-se no canal para não perder nada e vamos embarcar nessa jornada juntos. Ela não deveria ter ficado depois da meia-noite, mas ficou. O bar na cobertura no centro de São Paulo fervilhava com a energia de uma noite de sexta-feira com as luzes da cidade pintando tudo em tons de ouro e âmbar. Lara Mendes ajustou a alça de seu vestido preto, aquele que ela pegou emprestado de sua amiga Bruna, porque suas próprias roupas eram muito conservadoras para uma noite fora. Ela estava na cidade há exatamente 6 horas e já se sentia uma pessoa diferente. Você está pensando demais de novo. Bruna riu, deslizando outro mojito pela pequena mesa. Está estampado no seu rosto. Lara colocou uma meca de seus cachos naturais atrás da orelha, sua pele morena captando a luz suave. Aos 29 anos, ela havia dominado a arte de decisões calculadas, resultados planejados e escolhas seguras. Esta noite deveria ser diferente. Esta noite era para se soltar. Eu não penso demais. Lara protestou, embora seus dedos tamborilassem contra o copo em um ritmo nervoso familiar. Sério, porque você está olhando para aquele mesmo cara há 10 minutos. Os olhos de Lara dispararam pelo bar, pousando nele novamente. Alto, ombros largos, preenchendo uma jaqueta azul marinho, cabelo escuro ligeiramente despenteado pela brisa da noite. Ele estava encostado na grade sozinho, observando o horizonte com uma expressão que parecia ao mesmo tempo contente e inquisitiva. Não estou olhando, ela murmurou, mas assim que disse, ele se virou. Seus olhos se encontraram. O mundo não parou, isso só acontecia em filmes. Em vez disso tudo se aguçou. A música ficou mais clara, o ar pareceu mais denso e algo elétrico atravessou seu peito. Ele sorriu. Não o sorriso ensaiado de alguém tentando impressionar, mas algo genuíno e um pouco surpreso, como se ele também não esperasse encontrar nada interessante esta noite. Meu Deus, Bruna sussurrou. Ele está vindo para cá. O pânico se agitou no estômago de Lara, mas ela se forçou a ficar parada. Ela havia prometido a si mesma uma noite sem fugir das possibilidades. Com licença. A voz dele era mais profunda do que ela esperava, com uma leve rouquidão que aqueceu sua pele. Eu não costumo fazer isso, mas não pude deixar de notar que você parecia tão fascinada pela vista quanto eu. Lara olhou para ele. Realmente olhou. Seus olhos eram de um tipo de azul que a lembrava de manhãs de inverno nítidos e claros. Havia algo na maneira como ele se portava, confiante, mas não arrogante, que a fez querer saber mais. A vista é impressionante, ela conseguiu dizer, surpresa com a firmeza de sua própria voz. Eito, ele disse, estendendo a mão. Lara. No momento em que suas peles se tocaram, ela sentiu. Aquela faísca de que as pessoas falavam, mas que ela nunca havia experimentado. Real, inegável, perigosa. Você gostaria de tomar um ar em um lugar mais silencioso? Heitor perguntou, seu polegar roçando as juntas dos dedos dela, antes de soltar sua mão. Bruna chutou por baixo da mesa um incentivo não tão sutil. Eu adoraria. Lara se ouviu dizer. Eles se encontraram em um terraço menor, longe da multidão. A conversa fluiu como se eles se conhecessem há anos. Ele era arquiteto, ela descobriu recém-mudado para São Paulo para um projeto. Ela disse a ele que era coordenadora de marketing, o que era verdade, mas omitiu a parte sobre a entrevista de emprego na segunda-feira que poderia mudar tudo. Sabe o que é engraçado? Heitor disse depois que eles conversaram por quase 2 horas. Sinto que deveria te conhecer, como se já tivéssemos nos encontrado antes. O coração de Lara fez algo complicado em seu peito. Talvez em outra vida. Talvez. Ele concordou. Mas seus olhos diziam que ele queria esta vida, este momento, esta versão dela que era ousada o suficiente para ficar em uma cobertura com um belo estranho. O ar entre eles mudou carregado. Ele estava mais perto agora, perto o suficiente para que ela pudesse sentir seu perfume, algo limpo e masculino que a fazia querer se inclinar. Lara, ele disse seu nome como se significasse algo. Sim, eu vou te beijar agora, se não é isso que você quer. Ela o silenciou, ficando na ponta dos pés, fechando a distância entre eles. O beijo foi suave no início, inquisitivo, depois mais profundo quando ela respondeu. Suas mãos encontraram as lapelas de sua jaqueta, segurando-se como se o chão pudesse desaparecer sob seus pés. Quando se separaram ambos sem fôlego, Heitor encostou a testa na dela.
Vem comigo para o meu hotel. Ele sussurrou as palavras, mais um pedido do que uma ordem. Cada parte lógica do cérebro de Lara gritava avisos. Ela não fazia isso. Ela não seguia estranhos para quartos de hotel ou tomava decisões com base na maneira como alguém a beijava ou como a risada dele a fazia sentir como se estivesse flutuando. Mas esta noite a lógica parecia uma jaula em que ela vivia há muito tempo. Sim, ela sussurrou. A viagem de táxi até o hotel dele foi um borrão de toques roubados e conversas sussurradas. Seus dedos se entrelaçaram com os dela, o polegar traçando círculos na palma da mão dela, que enviavam um calor que subia por seu braço. Eles falaram sobre tudo, e nada filmes favoritos piores primeiros encontros, a maneira como a cidade parecia vista de lugares altos. O quarto de hotel dele era elegante, mas impessoal, com janelas do chão ao teto com vista para a cidade, mas Lara mal notou a vista. No momento em que a porta se fechou, as mãos de Heitor estavam em seu cabelo, e ela estava perdida. Eles se moveram juntos como se tivessem coreografado essa dança por meses. Cada toque parecia novo e dolorosamente familiar. Ele sussurrou o nome dela em seu pescoço, e ela se sentiu caindo não apenas na cama dele, mas em algo mais profundo e perigoso do que jamais se permitira sentir. Horas depois, enquanto o amanhecer pintava o céu em tons pastel suaves, Lara estava nos braços de Heitor, ouvindo seu batimento cardíaco. Seus dedos traçavam padrões preguiçosos em seu ombro nu. "O que acontece agora?" Ele perguntou baixinho. A pergunta a atingiu como água fria. A realidade voltou com força total. Sua entrevista de emprego, sua vida cuidadosamente planejada, o fato de que ela morava a 4 horas de distância, e esta noite perfeita nunca deveria ser mais do que uma bela memória. "Eu não sei", ela sussurrou, e pela primeira vez em sua vida, não saber parecia aterrorizante em vez de excitante. Os braços de Heitor se apertaram ao redor dela. "Eu quero te ver de novo, Lara. Isso não é só. Isso significa algo." Seu peito doía de desejo e medo em igual medida. Ela queria dizer sim, dar a ele seu número, ver onde essa conexão impossível poderia levar. Em vez disso, ela fez o que sempre fazia quando as coisas se tornavam reais demais, arriscadas demais. Enquanto Heitor dormia pacífico e lindo na luz da manhã, Lara se desvencilhou cuidadosamente de seus braços. Ela se vestiu em silêncio, as mãos tremendo enquanto recolhia seus pertences. No bloco de notas do hotel, ela escreveu apenas: "Obrigada pela noite mais perfeita da minha vida, Ellie." Ela deixou o bilhete no travesseiro onde sua cabeça estivera e saiu do quarto como uma ladra roubando pedaços de seu próprio coração. No elevador, lágrimas que ela não esperava queimaram seus olhos, mas ela não voltou. 3 meses depois, parada do lado de fora das portas de vidro da Soares N Associados, Lara alisou seu blazer e lembrou a si mesma por que fizera aquela escolha. Algumas coisas bonitas eram para permanecer bonitas por serem breves. Ela verificou seu reflexo uma última vez, respirou fundo e entrou para conhecer seu novo chefe, completamente inconsciente de que seu mundo cuidadosamente compartimentado estava prestes a colidir com a única noite que ela prometeu a si mesma esquecer. E naquela sala de reuniões, seu passado estava esperando com um sorriso que se lembrava de tudo. A última pessoa que ela esperava ver era a única pessoa que não conseguia esquecer. Os saltos de Lara batiam no chão de mármore polido da Soares N Associados enquanto ela se dirigia ao elevador. 3 meses de preparação levaram a este momento seu primeiro dia como coordenadora sênior de marketing em uma das mais prestigiadas consultorias de São Paulo. Ela havia ensaiado sua apresentação, memorizado os nomes dos principais clientes e escolhido sua roupa com precisão militar. Um blazer de carvão sob medida, blusa creme e seus brincos de pérola da sorte. Tudo estava sob controle. Tudo estava planejado. Lara Mendes. A recepcionista, uma mulher amigável chamada Beatriz, com cabelos grisalhos, sorriu calorosamente. "O Sr. Soares está pronto para vê-la na sala de reuniões. No final do corredor, última porta à direita." "Obrigada." A voz de Lara era firme e profissional. Ela havia pesquisado extensivamente sobre Heitor Soares, MBA de Harvard, 10 anos na McKinsey, recém-contratado para liderar a expansão da empresa em desenvolvimento sustentável. A foto no site da empresa mostrava um homem na casa dos 30 anos, com cabelo escuro e olhos sérios, bem-sucedido, intimidador,
Exatamente o tipo de chefe que ela precisava impressionar. Ela caminhou pelo corredor, passando por escritórios de vidro, onde pessoas em ternos caros discutiam projeções trimestrais e análises de mercado. Este era seu mundo agora, estruturado, profissional, seguro. Lara parou do lado de fora da sala de reuniões. Ajeitando o blazer uma última vez. Através do vidro fosco, ela podia ver uma figura alta de costas para a porta olhando pelas janelas do chão ao teto para o horizonte de São Paulo. Ela bateu 2 vezes e entrou sem esperar por uma resposta. Senhor Soares, sou Lara Mendes, sua nova... O homem se virou. O tempo parou. O sangue sumiu de seu rosto tão rapidamente que ela se sentiu tonta. Sua apresentação cuidadosamente preparada morreu em sua garganta enquanto cada molécula de oxigênio parecia desaparecer da sala. Era ele, Heitor, o homem do bar da cobertura, o homem em cujo braço ela havia acordado, o homem que ela deixara dormindo em um quarto de hotel com nada além de um bilhete e uma promessa quebrada. Ele estava lá em um terno azul marinho impecavelmente cortado, camisa branca aberta no colarinho parecendo ter saído de uma revista. Mas seus olhos, aqueles olhos azuis de inverno que assombraram seus sonhos por 3 meses, se arregalaram com o mesmo choque que estava atualmente causando um curto-circuito em seu cérebro. Por um momento que pareceu uma eternidade, nenhum deles falou. O ar entre eles crepitava com o peso da memória compartilhada a negócios inacabados e o tipo de tensão que tornava a respiração um esforço ativo. Então a boca de Heitor se curvou naquele sorriso, aquele que a fez esquecer todas as regras que já fizera para si mesma. Bem, ele disse, sua voz carregando a mesma rouquidão quente que costumava sussurrar seu nome no escuro. Isso é inesperado. Lara abriu a boca. Fechou, abriu novamente. Nenhum som saiu. Heitor deu um passo mais perto, e ela sentiu um toque de seu perfume, o mesmo que havia permanecido em sua pele por dias depois daquela noite. Lara Mendes. Ele disse como se estivesse testando o peso de seu nome verdadeiro. Tenho que admitir, prefiro Lara a apenas L. O calor inundou suas bochechas. Ele guardou o bilhete. Claro que ele guardou o bilhete. Eu... Ela começou, depois parou, seu cérebro se esforçando para mudar de pessoal para profissional. Senhor Soares, eu não tinha ideia. Que eu era seu novo chefe. Ele se encostou na mesa de reuniões, cruzando os braços de uma forma que fez seus bíceps se tensionarem contra as mangas da jaqueta. Confiem em mim, a surpresa é mútua. Embora eu tenha que dizer isso, explica muita coisa. Explica o quê? Por que você desapareceu? Seus olhos nunca deixaram os dela, e ela se sentiu nua sob seu olhar. Você sabia sobre o emprego, não é? Naquela noite em São Paulo. O coração de Lara martelava contra suas costelas. Eu estava lá para uma entrevista, sim, mas eu não sabia, nunca imaginei. Que o universo tem senso de humor. Heitor se afastou da mesa e se aproximou. Não perto o suficiente para ser inapropriado, mas perto o suficiente para que ela pudesse ver os flocos prateados em seus olhos azuis. Perto o suficiente para lembrar exatamente como aqueles olhos pareciam quando ele sussurrou seu nome como uma oração. Senhor Soares, ela disse forçando o aço em sua voz. Acho que devemos manter isso profissional. Profissional. Ele repetiu a palavra como se fosse estrangeira. É assim que você chama sair da cama de alguém ao amanhecer sem nem mesmo um adeus. As palavras a atingiram como um tapa. Lara endireitou os ombros recorrendo a cada grama de dignidade que possuía. Aquela noite foi um erro, um lapso de julgamento. Não tem nada a ver com meu trabalho aqui. Um erro. Algo perigoso cintilou na expressão de Heitor. De Heitor. É assim que você está chamando. Sim. Interessante. Ele circulou ao redor dela lentamente como um predador estudando a presa. Porque eu me lembro de alguém que não conseguia parar de dizer meu nome. Alguém que se encaixava em mim como se fosse feita para meus braços. Alguém que me olhava como se eu fosse seu mundo inteiro. A respiração de Lara engasgou. As memórias que ele estava pintando fizeram sua pele queimar e sua determinação vacilar. Aquela pessoa não existe mais. Não existe. Ele parou bem na frente dela, perto o suficiente para que ela tivesse que inclinar a cabeça para trás para encontrar seus olhos. Porque ela se parece exatamente com a mulher parada na minha sala de reuniões agora. Mesmo os lindos olhos castanhos.
Mesma maneira de morder o lábio inferior quando está nervosa. Inconscientemente, Lara soltou o lábio de entre os dentes. O sorriso de Heitor era puro pecado. Mesmas manias. Pare. A palavra saiu mais ofegante do que ela pretendia. Isso não pode acontecer. Eu preciso deste emprego, Sr. Soares. Heitor. O quê? Meu nome, você sabe. Você já disse. Você já sussurrou contra o meu pescoço enquanto eu... Sr. Soares. Ela recuou batendo na parede atrás dela. Por favor. Ele a seguiu colocando uma mão na parede ao lado da cabeça dela, não a prendendo, mas perto o suficiente para que ela estivesse cercada por sua presença. Lara, ele disse suavemente, e seu nome em seus lábios desfez algo fundamental dentro de seu peito. Eu procurei por você. A admissão a atingiu como um golpe físico. Não. Por 3 meses eu procurei por você. Voltei àquele bar toda sexta-feira esperando que você entrasse. Eu até contratei um investigador particular para me ajudar a encontrar Ellie Mendes, mas havia muitas possibilidades. Heitor, por favor, você quer saber por que eu aceitei este emprego? Porque deixei tudo no Rio de Janeiro para vir para cá. Sua voz baixou para um sussurro. Porque quando me enviaram a lista de funcionários eu vi seu nome. Ellie Mendes, coordenadora de marketing. Pensei que não poderia ser você, mas eu tinha que descobrir. A sala girou. Você aceitou este emprego porque pensou, porque esperava que eu te encontraria. Sim. Sua mão livre veio para segurar o rosto dela, o polegar traçando a linha de sua maçã do rosto. Então me perdoe se eu não estou pronto para fingir que o que aconteceu entre nós foi apenas um erro. Lara fechou os olhos, apoiando-se em seu toque por um momento antes que a realidade voltasse com tudo. Isso é loucura. Você é meu chefe. Existem regras. Regras. Ele disse inclinando-se mais perto até que sua testa quase tocasse a dela. Não te impediram de vir para o meu quarto de hotel. Regras não te impediram de me olhar como se estivesse vendo a peça que faltava em sua alma. Aquilo não foi real. Não minta para mim, Lara, e não minta para si mesma. Seu polegar moveu-se para traçar seu lábio inferior e ela estremeceu. Diga-me que não sentiu nada naquela noite e eu irei embora. Diga-me que foi apenas sexo, apenas um encontro casual. E eu nunca mais mencionarei isso. Ela abriu os olhos encontrando seu olhar intenso. A mentira estava ali esperando para ser dita. A mentira segura e profissional que colocaria as paredes de volta no lugar e a deixaria fingir que seu mundo não tinha acabado de virar de cabeça para baixo. Mas olhando naqueles olhos azuis, olhos que a viram se desmanchar em seus braços, que a olharam como se ela fosse preciosa, além da medida ela não conseguiu. Não consigo, ela sussurrou. Não consegue o quê? Mentir para você. Eu nunca consegui mentir para você. O sorriso que se espalhou pelo rosto de Heitor foi devastador. Eu sei. Antes que ela pudesse pensar, antes que pudesse se lembrar de todas as razões pelas quais isso era impossível, ele a beijou. Suave no início, depois mais profundo, enquanto seu corpo traía cada pensamento lógico e se derretia contra o dele. Ela provou 3 meses de saudade de noite sonhando com este exato momento, de um desejo tão profundo que havia mudado a própria essência de quem ela era. Quando se separaram, ambos respirando com dificuldade, Heitor encostou a testa na dela. Não estou arrependido, ele disse. Não estou arrependido de ter te encontrado. Não estou arrependido de ter te beijado e não estou arrependido de estar prestes a virar seu mundo cuidadosamente ordenado de cabeça para baixo. O coração de Lara batia tão forte que ela tinha certeza de que ele podia ouvir. Heitor, nós não podemos. Não podemos o quê? Sentir algo real pela primeira vez em nossas vidas. E naquele momento, ela percebeu que fugir só havia adiado o inevitável. Algumas linhas, uma vez cruzadas, nunca podem ser descruzadas. Lara se olhou no espelho do banheiro feminino tentando acalmar a tempestade que rugia dentro de seu peito. Seu batom estava borrado, evidência do beijo que acabara de transformar seu mundo cuidadosamente construído em um belo caos. Ela limpou o canto da boca com uma toalha de papel, mas não conseguiu apagar a sensação de formigamento que permanecia ali. Ele me procurou por 3 meses. O pensamento enviou outra onda de calor por seu corpo. Heitor Soares, bem-sucedido, lindo completamente fora de seu alcance.
Heitor Soares virou sua vida inteira de cabeça para baixo na esperança de encontrá-la novamente. Seu telefone vibrou uma mensagem de um número desconhecido. Sala de reuniões há 5 minutos, precisamos conversar. As mãos de Lara tremeram enquanto ela digitava de volta. Isso é um erro. A resposta veio imediatamente. Assim como foi deixar você ir embora da primeira vez. Não cometerei esse erro de novo. Ela fechou os olhos encostando-se na parede fria de azulejos. 3 meses atrás, ela se convenceu de que ir embora era a escolha certa, a escolha segura. Heitor era o tipo de homem que poderia fazer uma mulher esquecer metas de carreira, segurança financeira e planos de 5 anos. O tipo de homem que fazia o para sempre parecer possível com apenas um sorriso. Era exatamente por isso que ela havia fugido. Mas agora parada no banheiro da empresa onde ambos trabalhavam, Lara percebeu que fugir não havia protegido seu coração. Apenas adiou o inevitável. Quando ela voltou para a sala de reuniões, a Heitor estava exatamente onde ela o havia deixado, embora ele tivesse ajeitado a gravata e passado as mãos pelos cabelos. Mesmo despenteado, ele parecia pertencer a capas de revistas. Feche a porta, ele disse baixinho. Heitor, por favor. Ela hesitou, depois fechou a porta e se virou para encará-lo. O espaço entre eles parecia carregado perigoso, como estar perto demais de uma tempestade de raios. Precisamos de regras básicas, ela disse orgulhosa de quão firme sua voz soou. Precisamos! Heitor foi até a mesa de reuniões encostando-se nela com os braços cruzados. Porque não tenho certeza se algum de nós é muito bom em seguir regras quando se trata um do outro. O calor subiu por seu pescoço. Aquele beijo foi inevitável, inapropriado, honesto. Seus olhos azuis prenderam os dela. A coisa mais honesta que me aconteceu em 3 meses. Lara se abraçou, um gesto protetor que não passou despercebido. Não posso perder este emprego, Heitor. Heitor, tenho financiamento estudantil, aluguel, responsabilidades. Você acha que eu te demitiria? A dor em sua voz fez seu estômago se contorcer. Acho que relacionamentos no local de trabalho são complicados e bagunçados e você está apavorada. Ele se afastou da mesa, dando um passo mais perto. Não de perder seu emprego. Você está apavorada com isso. Ele gesticulou entre eles, com medo do que acontece quando você para de fugir. A acusação a atingiu muito perto de casa. Não estou apavorada, sou prática. Prática. O sorriso de Heitor era afiado nas bordas. É assim que você chama deixar a melhor coisa que já te aconteceu dormindo em um quarto de hotel. A melhor coisa. Ela riu, mas não havia humor nisso. Heitor, nós nos conhecemos por uma noite. Uma noite não. Não o que te torna real, porque você parecia bem real para mim, Lara. A maneira como você me olhava, a maneira como dizia meu nome, a maneira como se encaixava em mim, como se fosse feita para meus braços, aquilo era real. A memória a inundou. O peso da mão dele em seu cabelo, o som da risada dele em sua pele, a maneira como ele sussurrou seu nome como se fosse sagrado. Sua determinação vacilou. Foi uma noite. Ela repetiu, mas as palavras careciam de convicção. Então vamos ter outra. A simples declaração pairou no ar entre eles como um desafio. Eito! Ela começou, mas ele levantou a mão. Jantar hoje à noite, apenas jantar. Sua voz se suavizou. Deixe-me levá-la a um lugar onde possamos conversar sem paredes de vidro e políticas corporativas nos pressionando. Eu não acho. Não pense. Pela primeira vez na sua vida, Lara apenas sinta. Ele deu outro passo mais perto, e ela pôde sentir seu perfume novamente. Aquele cheiro limpo e masculino que a fazia querer fechar os olhos e se inclinar para ele. O que você quer? Não o que é prático, não o que é seguro. O que você quer? A pergunta lhe atingiu como um golpe físico. Quando foi a última vez que alguém lhe perguntou o que ela queria? Quando foi a última vez que ela mesma se perguntou, eu quero? Ela começou, depois parou. As palavras eram perigosas demais para serem ditas em voz alta. Sim, eu quero não te querer, ela sussurrou. Quero poder olhar para você e ver apenas meu chefe. Quero parar de sonhar com aquela noite. Quero parar de me perguntar o que teria acontecido se eu tivesse ficado. A expressão de Heitor se suavizou. E com o que você sonha? O calor inundou suas bochechas. Isso não... Nós não deveríamos... Diga-me. Sua voz era gentil, mas insistente. Diga-me com o que você sonha,
E eu lhe direi com o que tenho sonhado por 3 meses. Ela olhou nos olhos dele e viu seu próprio anseio refletido de volta. As paredes cuidadosamente construídas que ela erguera ao redor de seu coração começaram a desmoronar. Eu sonho com suas mãos, ela admitiu baixinho. A maneira como você tocou meu rosto como se eu fosse algo precioso. Eu sonho com sua risada e como ela me fez sentir que eu poderia voar. Eu sonho em acordar ao seu lado e como parecia certo mesmo sabendo que não poderia durar. A respiração de Heitor engasgou. Lara, eu sonho em ficar. Ela terminou, a confissão rasgando algo dentro de seu peito. Eu sonho em ser corajosa o suficiente para ficar. Por um momento nenhum deles se moveu. Então Heitor cruzou o espaço entre eles em 2 passos rápidos, segurando seu rosto em suas mãos. Então seja corajosa agora. Ele disse seus polegares traçando suas maçãs do rosto. Jante comigo, dê-nos uma chance de descobrir o que é isso. Lara fechou os olhos apoiando-se em seu toque. Cada parte lógica de seu cérebro gritava avisos sobre políticas de assédio no trabalho e limites profissionais. Mas seu coração, seu traiçoeiro e esperançoso coração, sussurrava algo diferente. E se ele valer o risco, ok. Ela sussurrou. Ok, jantar. Apenas jantar. Ela abriu os olhos encontrando-lhe ao olhar dele. Mas precisamos de regras. O sorriso de Heitor era puro sol. Diga-as. Sem falar sobre aquela noite. Feito. Sem tocar. Não aqui. Não no trabalho. Seu polegar traçou seu lábio inferior antes que ele baixasse as mãos. Isso vai ser mais difícil do que você pensa. E sem se apaixonar por mim. Ela acrescentou tentando soar leve, mas ouvindo o tremor em sua própria voz. A expressão de Heitor ficou séria. Lara, prometa-me que é apenas jantar. Apenas para resolver as coisas, não para se apaixonar. Ele ficou em silêncio por tanto tempo que ela começou a entrar em pânico. Então ele se inclinou e deu um beijo suave em sua testa gentil, reverente e totalmente devastador. Não posso prometer isso. Ele murmurou contra sua pele porque acho que já estou no meio do caminho. Antes que ela pudesse responder, antes que pudesse processar as implicações do que ele acabara de dizer, alguém bateu na porta da sala de reuniões. Eles se afastaram rapidamente assim que a voz de Beatriz soou através do vidro. Senhor Soares, sua reunião das 14 chegou. Claro que chegou. Heitor murmurou passando a mão pelo cabelo. Ele olhou para Lara, sua expressão intensa. 7 horas, no Terraço Itália. Não fuja desta vez. Heitor, prometa-me. Ela olhou naqueles olhos azuis de inverno e se sentiu caindo de novo. Eu prometo. Enquanto ela pegava suas coisas e se dirigia para a porta, a voz de Heitor a deteve. Lara, sim. Para o que valer, acho que você também vale o risco. E naquele momento ela percebeu que algumas promessas foram feitas para serem quebradas enquanto outras foram feitas para mudar tudo. Algumas conversas só podem acontecer quando você está flutuando acima do resto do mundo. Lara estava diante do espelho de seu quarto segurando o terceiro vestido da noite. O vestido de coquetel preto parecia muito formal, o vestido envelope azul muito casual, e o bordô a fazia parecer que estava se esforçando demais. Ela mudou de ideia tantas vezes que sua cama parecia uma explosão de loja de roupas. É apenas jantar. Ela disse a si mesma pela 100ª vez. Apenas 2 adultos tendo uma conversa. Mas seu coração acelerado sabia que era mais do que isso. Não era apenas jantar. Era o momento em que tudo mudaria de um jeito ou de outro. Seu telefone vibrou, chegando 5 minutos atrasado. Não desapareça. E apesar de seu nervosismo, Lara sorriu. Ela digitou de volta. Prometi que não iria e prometo fazer valer a pena a espera. O simples texto enviou um calor em espiral por seu peito. Ela escolheu o vestido bordô. Lula parecia se sentir confiante e bonita como uma mulher pela qual valia a pena cruzar a cidade. Seus cachos naturais caíam em ondas suaves sobre seus ombros e ela escolheu um batom da cor de vinho. Olhando para si mesma uma última vez, Lara mal reconheceu a mulher que via. Por meses ela esteve jogando seguro. Cores neutras, estilos conservadores, nada que chamasse muita atenção. Mas esta noite ela parecia alguém que poderia ser corajosa o suficiente para arriscar em algo extraordinário. O Terraço Itália ocupava o 48 Bipiro andar do edifício Itália,
oferecendo vistas deslumbrantes do horizonte cintilante de São Paulo. Enquanto o elevador subia em direção às nuvens, o estômago de Lara se agitava com antecipação e terror em igual medida. A hostess a levou a uma mesa de canto junto às janelas do chão ao teto, onde Heitor já esperava. Ele se levantou quando ela se aproximou e sua respiração engasgou. Longe estava a armadura corporativa de ternos caros. Esta noite ele usava calças de carvão e uma camisa de botão azul. Meia-noite que realçava seus olhos, com as mangas arregaçadas, para revelar antebraços fortes. Ele parecia relaxado, acessível, devastador. Lara. Seu nome em seus lábios soou como uma oração. Você está... Ele fez uma pausa balançando a cabeça com um sorriso que fez seus joelhos fraquejarem. Não há palavras. Obrigada. Ela aceitou a ajuda dele com a cadeira, tentando ignorar essa eletricidade que percorreu seu corpo quando seus dedos roçaram seus ombros nus. Esta vista é incrível. É agora. Ele disse baixinho, seus olhos nunca deixando o rosto dela. O calor subiu por seu pescoço. Reito, desculpe. Ele se acomodou na cadeira em frente a ela, perto o suficiente para que ela pudesse ver as linhas finas ao redor de seus olhos quando ele sorria. Prometi a mim mesmo que seria bom esta noite, sem te sobrecarregar com 3 meses de sentimentos acumulados. 3 meses. Ela aceitou ir um cardápio do garçom usando-o como um escudo contra seu olhar intenso. Isso, isso é um grande acúmulo. Você não tem ideia. Sua voz baixou para aquela rouquidão quente que fazia sua pele formigar. Mas não vamos falar sobre aquela noite, lembra suas regras. Lara espiou por cima do cardápio. Talvez pudéssemos flexibilizar as regras um pouquinho. O sorriso de Heitor poderia ter iluminado a cidade abaixo deles. Eu esperava que você dissesse isso. O garçom anotou seus pedidos salmão para ela, bife para ele, e se retirou deixando-os a sós com a cidade cintilante espalhada sob eles como diamantes espalhados. Então, Heitor disse, recostando-se na cadeira com uma casualidade estudada. Fale-me sobre Lara Mendes, a versão real, não a candidata polida da entrevista. O que você quer saber? Tudo. A palavra simples carregava um peso que fez seu pulso acelerar. Onde você cresceu? O que te fez querer marketing? O que você faz quando não está sendo assustadoramente profissional? Lara riu surpresa com o quão fácil era conversar com ele. Eu cresci em Ribeirão Preto, minha mãe é professora, meu pai é contador. Muito normal, muito estável, muito... Ela procurou a palavra. Previsível. E você escolheu o oposto. Eu escolhi a segurança. Ela traçou a borda de sua taça de vinho com um dedo. Marketing parecia prático, boa segurança no emprego, salário decente e habilidades transferíveis, não particularmente excitante, mas mais seguro. Seguro. Heitor terminou. Como fugir de quartos de hotel ao amanhecer. Seus olhos se encontraram sobre a mesa, e o ar entre eles brilhou com uma verdade não dita. Por que você fugiu, Lara? Sua voz era gentil. Nenhuma acusação, apenas curiosidade. Ajude-me a entender. Ela ficou em silêncio por um longo momento, reunindo uma coragem que não sabia que possuía. Porque você me assustou. E eu te assustei. A maneira como você me olhava, como se eu importasse, como se eu fosse alguém por quem valesse a pena ficar. Sua voz baixou para pouco mais que um sussurro. Eu nunca tive ninguém me olhando assim antes. Heitor se inclinou para a frente, sua expressão intensa. E isso te assustou. Apavorou-me. Ela tomou um gole de vinho, coragem líquida deslizando por sua garganta. Eu tinha todo um plano, sabe? Me formar, conseguir um emprego, subir na carreira, economizar dinheiro, talvez encontrar alguém legal e estável, que quisesse as mesmas coisas que eu. Deixe-me adivinhar. Casa própria no subúrbio, 2 filhos e um plano de aposentadoria. Algo assim. Ela sorriu com pesar. E então apareceu você. Este homem lindo e bem-sucedido que me fez esquecer todas as regras que eu já tinha feito para mim mesma, que me fez querer coisas que eu nunca tinha sonhado em querer. Que tipo de coisas? A pergunta pairou entre eles, perigosa e irresistível. Manhãs, ela disse suavemente. Eu costumava odiar manhãs, mas aquela manhã com você. Eu queria 1000 outras como aquela. Eu queria acordar em seus braços e fazer café para você e discutir sobre o que assistir na TV. Eu queria domingos preguiçosos e viagens espontâneas e...
Ela parou, as bochechas queimando. E eu queria importar para alguém da maneira como você me fez sentir que eu importava naquela noite. Heitor estendeu a mão sobre a mesa, cobrindo a mão dela com a sua. Você importa, Lara. Você importa tanto que passei 3 meses virando minha vida de cabeça para baixo apenas pela chance de sentar em frente a você novamente. Mas é exatamente por isso que eu tive que ir embora, ela disse, não se afastando de seu toque. Homens como você não se apaixonam por mulheres como eu. Não de verdade, não para sempre. Mulheres como você. A voz de Heitor continha uma ponta de perigo. O que isso significa? Mulheres comuns. Mulheres com dívidas estudantes e planos de 5 anos e sapatos sensatos. Olhe para mim. O comando foi suave, mas irresistível. Quando ela encontrou seus olhos, sua expressão era feroz. Não há nada de comum em você. Nada de comum na maneira como você ri como música, ou na maneira como morde o lábio quando está pensando, ou na maneira como olha para o mundo, como se o estivesse vendo pela primeira vez. Lágrimas arderam em seus olhos. Adrian, eu deixei tudo no Rio de Janeiro por você, Lara. Meu apartamento, meus amigos, uma promoção pela qual eu estava trabalhando há 2 anos. Deixei tudo porque a ideia de nunca mais te ver era insuportável. Isso é loucura. Talvez. Seu polegar traçou suas juntas. Mas prefiro ser louco com você do que são sem você. O garçom apareceu com seus pratos principais, forçando-os a separar as mãos. Mas mesmo enquanto comiam, a conexão entre eles pulsava como algo vivo. Eles conversaram sobre tudo. A infância dele no Rio, seus anos de faculdade, seus livros favoritos e piores medos. A conversa fluiu como se eles se conhecessem há anos, em vez de uma noite perfeita e um dia complicado. Posso te perguntar uma coisa? Lara disse enquanto dividiam um soufflé de chocolate de sobremesa. Qualquer coisa. Naquela noite, foi apenas sobre a conexão física para você, a química. Heitor pousou a colher considerando a pergunta com a seriedade que merecia. A química foi intensa, inegável. Mas não foi isso que me fez procurar por você. O que foi então? A maneira como você riu das minhas piadas terríveis de arquiteto. A maneira como você ouvia como se cada palavra que eu dissesse importasse. A maneira como você olhava para a cidade como se estivesse vendo mágica em vez de apenas prédios. Ele fez uma pausa. E a maneira como você me olhou como se eu fosse alguém que valesse a pena conhecer, não apenas alguém com quem valesse a pena passar uma noite. O coração de Lara se contraiu. Você vale a pena conhecer. Você também. Seu sorriso era suave e vulnerável. É o que eu tenho tentado te dizer. Eles ficaram em um silêncio confortável por um momento, a cidade cintilando abaixo deles como uma constelação de possibilidades. Lara, sim. Eu sei que isso é complicado. Eu sei que existem regras e políticas e sem razões pelas quais não deveríamos estar sentados aqui juntos, mas preciso que você saiba de uma coisa. Ela prendeu a respiração. Não estou jogando com você, não estou procurando por um caso ou um romance de escritório ou algo para passar o tempo. Quando digo que você importa para mim, quero dizer que você importa, do tipo que importa para sempre. As palavras a atingiram como um raio iluminando cada canto escuro de seu coração cuidadosamente guardado. Para sempre é uma palavra grande, ela sussurrou. É a única palavra que se encaixa. Ele pegou a mão dela novamente. Não estou pedindo para você tomar nenhuma decisão hoje à noite. Estou apenas pedindo para você nos dar uma chance real. Lara olhou em seus olhos aqueles lindos olhos azuis que assombravam seus sonhos e se sentiu caindo. Não a queda livre e aterrorizante que ela experimentou 3 meses atrás, mas algo mais suave, mais quente, como afundar em um banho morno. Ok, ela sussurrou. Ok, uma chance real. Ela sorriu, sentindo-se mais leve do que em meses. Mas eu tenho uma condição. Diga. Nenhum de nós dois vai mais fugir. Se isso ficar complicado, se ficar bagunçado, se ficar assustador, nós enfrentamos juntos. O sorriso de Heitor era radiante. Combinado. Ao saírem do restaurante, caminhando lentamente em direção aos elevadores, Heitor pegou sua mão. Posso te levar para casa? Ele perguntou. Para o meu apartamento. Seu pulso acelerou. Até a sua porta da frente, ele esclareceu com um sorriso gentil. Quero fazer isso direito, Lara. Quero te cortejar, namorar com você, ganhar o direito de estar na sua vida.
Sem pressa, sem pressão. Apenas nós descobrindo isso juntos. E naquele momento ela percebeu que às vezes a coisa mais assustadora não era cair, era aprender a confiar em alguém o suficiente para te segurar. Algumas tentações se tornam mais fortes quanto mais você tenta resistir a elas. 2 semanas se passaram desde o jantar no Terraço Itália, e Lara estava começando a entender o que significava a tortura requintada. Heitor estava cumprindo sua palavra, cortejando-a com uma paciência antiquada, que era ao mesmo tempo enlouquecedora e completamente irresistível. Todas as manhãs ela encontrava uma única tulipa branca em sua mesa, com um bilhete escrito à mão. Nunca nada inapropriado para o escritório, apenas pequenas observações que faziam seu coração palpitar. Sua apresentação ontem foi brilhante. Ah, ou você tem a risada mais linda, H, ou simplesmente pensando em você, H. Era romântico e profissional e estava absolutamente a deixando louca. Claro, você está radiante, anunciou Júlia, sua vizinha de baia, e a coisa mais próxima que ela tinha de uma amiga de trabalho. A ruiva pequena se empolerou na beirada da mesa de Lara, olhando para a última tulipa com curiosidade óbvia. Sério, você está radiante há 2 semanas. É ou um cuidado com a pele muito bom, ou um café muito bom. Tenho dormido melhor. Lara interrompeu rapidamente, embora suas bochechas tenham aquecido. Ah. Os olhos verdes de Júlia brilharam com malícia. Esse sono melhor tem algo a ver com nosso novo diretor devastadoramente bonito, porque eu notei o jeito que ele olha para você durante as reuniões, como se você fosse a única pessoa na sala. O estômago de Lara se agitou. Ela também havia notado a maneira como os olhos de Reitor encontravam os dela do outro lado da mesa de reuniões, segurando seu olhar por um batimento cardíaco a mais antes de desviar o olhar. A maneira como ele passava por sua cadeira ao revisar documentos, seu perfume a deixando tonta. A maneira como ele dizia seu nome durante as apresentações, como se fosse um segredo que só eles compartilhavam. O Sr. Soares é profissional, ela disse, mas até ela podia ouvir a falta de convicção em sua voz. Profissional? Júlia bufou. Querida, aquele homem olha para você como se quisesse te devorar viva da melhor maneira possível. Antes que Lara pudesse responder, o assunto da conversa apareceu na entrada de sua baia. Heitor estava lá em um terno cinza carvão que abraçava perfeitamente seus ombros largos, segurando uma pilha de arquivos e usando uma expressão cuidadosamente neutra, exceto pelo calor em seus olhos azuis, quando encontraram os dela. Senhorita Mendes. Ele disse formalmente, embora sua voz carregasse aquela rouquidão familiar que fazia sua pele formigar. Poderia vê-la em meu escritório. Precisamos discutir a conta da Morrison. Claro, Sr. Soares. Lara se levantou com as pernas um pouco instáveis, alisando seu vestido azul marinho. Ela o escolhera porque era profissional e apropriado, não porque Reitor havia mencionado uma vez que azul marinho era sua cor favorita. Júlia fez um som suave que poderia ter sido uma risada suprimida. Eu cuido das coisas por aqui. O escritório de Reitor ficava na esquina do andar, com janelas do chão ao teto, que ofereciam vistas deslumbrantes da cidade. Assim que Lara entrou e fechou a porta atrás de si, a máscara cuidadosa e profissional escorregou do rosto de Reitor. Oi, ele disse suavemente, e a palavra simples carregava o peso de 2 semanas de olhares roubados e contenção cuidadosa. Oi para você. Ela se moveu em direção à mesa dele, mas não muito perto. Eles haviam aprendido que a proximidade dificultava o pensamento. A conta da Morrison está na verdade indo bem. Heitor afrouxou um pouco a gravata e o pequeno gesto fez sua boca secar. Eu só precisava te ver você de verdade, não a versão polida e profissional. Heitor. Ela começou, mas ele levantou a mão. Eu sei. Concordamos em manter as coisas separadas aqui. Mas Lara, foram 2 semanas te vendo rir com outras pessoas sentando em frente a você em reuniões e fingindo que não me lembro exatamente como você soa quando diz meu nome no escuro. O calor se acumulou em seu estômago. Você não pode dizer coisas assim aqui. Então onde posso dizê-las? Ele contornou a mesa, parando perto o suficiente para que ela pudesse sentir seu perfume. Tivemos 3 encontros todos perfeitamente respeitáveis. Jantar ao Museu de Arte, aquela livraria que você ama. E toda vez eu te levei até sua porta e beijei sua bochecha como um cavalheiro vitoriano. Você disse que queria fazer isso direito. Ela o lembrou, embora sua voz estivesse mais ofegante do que o pretendido. Eu quero fazer isso direito, mas Lara...
Ele estendeu a mão, quase tocando seu rosto antes de baixá-la. Estou enlouquecendo. A confissão a atingiu como um raio porque ela também estava enlouquecendo. Deitada acordada à noite, pensando em suas mãos, lembrando o peso de seu corpo contra o dela, imaginando como seria acordar em seus braços novamente. O que você está dizendo? Ela sussurrou. Estou dizendo que tentar manter isso profissional está me matando. Seus olhos escureceram. Estou dizendo que toda vez que te vejo tenho que me lembrar porque não posso te puxar para meus braços e te beijar até que ambos esqueçamos que existe um mundo fora desta sala. A respiração de Lara engasgou. Ritor, diga-me que você também não sente isso. Diga-me que estou imaginando essa tensão que é tão espessa que mal consigo respirar quando você está por perto. Ela abriu a boca para mentir para manter os limites profissionais que eles haviam construído com tanto cuidado, mas olhando em seus olhos que haviam assombrado seus sonhos por 3 meses e agora estavam na frente dela todos os dias. Ela não conseguiu. Eu sinto. Ela admitiu baixinho. Meu Deus, eu sinto tanto que mal consigo pensar direito. O controle de Reitor se quebrou. Em 2 passos rápidos ele a encostou na porta, as mãos apoiadas em cada lado de sua cabeça sem tocar mais perto o suficiente para que ela pudesse sentir o calor que irradiava de seu corpo. Você sabe o que isso faz comigo. Ele disse, sua voz baixa e rouca. Ver você morder o lábio durante as reuniões. Ouvir você rir com outras pessoas quando tudo que eu quero é ser aquele que te faz sorrir. Heitor, alguém pode. A porta está trancada. Ele murmurou. Eu a tranquei no momento em que você entrou. A admissão enviou fogo correndo por suas veias. Isso não é muito profissional da sua parte, Sr. Soares. Seu sorriso era puro pecado. Não há nada de profissional no que estou pensando agora, Sra. Mendes. O que você está pensando? A pergunta escapou antes que ela pudesse detê-la. Estou pensando naquela noite em São Paulo, em como você se sentiu em meus braços, como disse meu nome, como uma oração. Seu rosto estava a centímetros do dela, agora perto o suficiente para que ela pudesse ver os flocos prateados em seus olhos azuis. Estou pensando em quantos banhos frios eu tomei nas últimas 2 semanas. Estou pensando no quanto eu quero te beijar agora, que é fisicamente doloroso. O coração de Lara martelava contra suas costelas. Alguém poderia bater. Deixa bater. Nós poderíamos nos meter em problemas. Vale a pena. Heitor. Ela sussurrou, mas saiu como um apelo em vez de um protesto. Diga não. Ele sussurrou seus lábios pairando logo acima dos dela. Diga não e eu me afastarei. Discutiremos a conta da Morrison como profissionais civilizados, e eu voltarei para minha mesa e fingirei que meu coração não está batendo fora do peito. Ela olhou em seus olhos e viu seu próprio desespero refletido. Viu meses de saudade e semanas de contenção, cuidadosa, finalmente chegando ao seu ponto de ruptura. Não consigo, ela sussurrou. Não consegue o quê? Dizer não para você. Nunca consegui dizer não para você. O beijo que se seguiu não foi nada como os toques doces e hesitantes que eles compartilharam em seus encontros. Isso era fome e necessidade, meses de negação finalmente se libertando. As mãos de Reitor se emaranharam em seu cabelo enquanto ela o puxava para mais perto, seus dedos se agarrando em sua camisa. Quando finalmente se separaram, ambos respirando com dificuldade, Reitor encostou a testa na dela. Estamos encrencados, ele murmurou. Muito encrencados. Ela concordou, mas estava sorrindo. Eu tenho uma teleconferência em 10 minutos. E eu tenho uma apresentação para terminar. Nenhum deles se moveu. Lara? Sim. Jante comigo hoje à noite. No meu apartamento desta vez. Deixe-me cozinhar para você. O convite pairou entre eles carregado de promessa e possibilidade. Seu apartamento, ela repetiu, seu pulso acelerando. Apenas jantar. Ele disse embora seus olhos prometessem muito mais. A menos que você queira mais, mas sem pressão, sem as expectativas, apenas nós. Ela olhou para o rosto dele. Este homem lindo, bem-sucedido, era incrivelmente paciente, que virou sua vida de cabeça para baixo por ela e se sentiu caindo mais fundo. Ok, ela sussurrou. Ok, seu apartamento às 19 horas. Ela estendeu a mão e ajeitou a gravata dele. O gesto simples e íntimo em sua domesticidade. Mas Heitor... Sim. Não vou fugir desta vez. Seu sorriso era radiante. Promete. Prometo.
Uma batida na porta os fez se afastar rapidamente, assim que a voz da assistente de reitor soou através da madeira. Senhor Soares, sua reunião das 15 chegou. Heitor passou a mão pelo cabelo tentando se recompor. Já vou, Ana. Ele olhou para Lara, que estava alisando o vestido e tentando acalmar o coração acelerado. Já, ele disse suavemente. Já, ela confirmou. Quando ela alcançou a maçaneta da porta, Heitor pegou sua mão. Lara. Sim. Use o vestido bordô, aquele do nosso primeiro jantar. O calor inundou suas bochechas. Por quê? Porque você fica incrível nele e eu tenho sonhado em tirá-lo de você. E naquele momento, ela percebeu que algumas linhas não foram feitas para serem traçadas. Elas foram feitas para serem cruzadas. Alguns momentos valem a pena esperar 3 meses e 2 semanas. Lara estava do lado de fora do prédio do apartamento de Heitor exatamente às 19. Seu coração martelava contra suas costelas como um pássaro enjaulado. Ela usava o vestido bordô como pedido combinado com saltos pretos e os brincos de pérola que sua avó lhe dera. Seu amuleto da sorte para momentos que importavam. Este momento definitivamente importava. O prédio era elegante, mas não ostensivo. Linhas limpas e tijolos quentes no bairro de Higienópolis. Pelas portas de vidro, ela podia ver um porteiro que acenou educadamente quando ela se aproximou. Lara Mendes para Reitor Soares. Ela disse a ele, surpresa com a firmeza de sua voz. Claro, senhora Mendes. O senhor Soares está esperando por você. Descende de ter andar apartamento do 2304. A viagem de elevador pareceu interminável. 23 andares para pensar no que ela estava fazendo. 23 andares para lembrar da última vez que estiveram sozinhos sem a rede de segurança de espaços públicos e limites profissionais. 23 andares para se perguntar se estava cometendo o maior erro de sua vida, ou a melhor decisão. Quando as portas do elevador se abriram, Heitor esperava na porta. Ele trocara o terno por um jeans escuro e um suéter cinza macio que se agarrava a seus ombros largos. Seus pés estavam descalços e algo sobre aquele pequeno detalhe, a intimidade de vê-lo sem sapatos, fez seu estômago se agitar. Oi, ele disse suavemente, e o simples cumprimento carregava o peso de tudo com o que não fora dito entre eles. Oi. Ela saiu do elevador de repente nervosa. Eu trouxe vinho. Você não precisava. Ele aceitou a garrafa com um sorriso que fez seus joelhos fraquejarem. Mas obrigado. Entre. Seu apartamento era exatamente o que ela esperava, masculino, mas aconchegante, com janelas do chão ao teto que ofereciam vistas deslumbrantes do Parque Ibirapuera. Os móveis eram caros, mas confortáveis, todos de madeira escura e tecidos ricos. Desenhos arquitetônicos cobriam uma parede e ela reconheceu sua caligrafia organizada nas margens. É lindo, ela disse com sinceridade. Obrigado. Posso pegar seu casaco. Enquanto ele as ajudava a tirar o casaco, seus dedos roçaram a nuca dela enviando arrepios por sua espinha. O simples toque foi elétrico familiar, como voltar para casa depois de uma longa jornada. Algo cheira incrivelmente bem, ela disse, seguindo-o em direção à cozinha. Frango masala, legumes assados e... eu posso ter tentado fazer pão caseiro. Ele abriu o vinho que ela trouxera com facilidade praticada. Aviso justo, minha culinária é imprevisível. Tenho certeza de que está perfeito. Ela aceitou a taça de vinho que ele ofereceu, seus dedos se roçando quando ele a passou para ela. Mesmo com aquele pequeno contato, enviou calor correndo por seu corpo. Eles haviam se tocado mais intimamente do que isso. Ela havia memorizado cada centímetro de seu corpo durante aquela noite perfeita em São Paulo, mas de alguma forma isso parecia mais significativo, mais real. Posso ajudar com alguma coisa? Ela perguntou. Apenas me faça companhia. Heitor se movia pela cozinha com confiança fácil, verificando o forno mexendo algo perfumado no fogão. Conte-me sobre seu dia. A versão real não é higienizada e apropriada para o trabalho. Lara se sentou em um banco no balcão da cozinha observando-o cozinhar. Júlia acha que estamos tendo um caso. Heitor parou de mexer. Acha, é... Ela diz que você me olha como se quisesse me devorar viva. O calor subiu por seu pescoço enquanto ela repetia as palavras de sua amiga. Da melhor maneira possível aparentemente. Mulher inteligente. Os olhos de Heitor encontraram os dela sobre o balcão, escuros e intensos. Ela não está errada. A admissão pairou entre eles como um fio desencapado. Lara tomou um gole de vinho tentando acalmar seu pulso acelerado.
Heitor, demais. Ele se encostou no balcão estudando seu rosto. Prometi a mim mesmo que seria bom esta noite deixar você ditar o ritmo. E se eu não quiser que você seja bom? A pergunta escapou antes que ela pudesse detê-la. Ousada e atrevida e completamente diferente de seu eu cuidadoso de sempre. Heitor ficou muito quieto. Lara, é sério. Ela se levantou contornando o balcão em direção a ele, dizia. Passei 3 meses tentando te esquecer, 2 semanas tentando ser profissional, e estou cansada de fingir que isso é apenas sobre jantar. Então é sobre o quê? Ela parou bem na frente dele, perto o suficiente para ver os flocos prateados em seus olhos azuis. Perto o suficiente para sentir seu perfume misturado com o cheiro de comida cozinhando. É sobre o fato de que estou apaixonada por você desde aquela noite em São Paulo. E estou cansada de ter medo disso. A respiração de Heitor engasgou. Você me ama. Aterrorizantemente, completamente e irrevogavelmente. Sua voz baixou para um sussurro. Eu amo sua risada e suas piadas terríveis e o jeito que você me olha como se eu fosse a coisa mais importante do seu mundo. Eu amo como você tem sido paciente, como tem sido gentil, como me deixou ditar as regras, mesmo quando eu via que isso estava te matando. Lara, ele estendeu a mão para segurar o rosto dela aos polegares, traçando suas maçãs do rosto. Eu te amo. Ela repetiu as palavras, ganhando força com a repetição. E eu não quero mais esperar. Você tem certeza. Sua voz estava rouca de contenção. Porque uma vez que cruzarmos essa linha, cruzarmos de verdade, não há mais volta. Não há mais limites cuidadosos. Não há mais fingimento de que isso é casual. Eu não quero casual. Ela cobriu as mãos dele com as suas. Eu quero você, todo você, para sempre. O beijo que se seguiu foi diferente da colisão desesperada em seu escritório. Este foi certo deliberado, uma promessa sendo feita com lábios e respiração e batimentos cardíacos. As mãos de Heitor se emaranharam em seu cabelo, enquanto ela se pressionava mais perto seu corpo, lembrando o encaixe perfeito dele contra ela. Quando se separaram ambos, respirando com dificuldade, Heitor encostou a testa na dela. Eu também te amo, ele disse baixinho. Tanto que esses últimos 3 meses pareceram morrer. Tanto que eu teria esperado para sempre se fosse o que você precisava. Eu não preciso de para sempre. Eu só preciso de você. A comida. Ele disse de repente, mas não fez menção de verificá-la. Pode esperar. Ela terminou ficando na ponta dos pés para beijá-lo novamente. Desta vez ele não se conteve. Suas mãos envolveram sua cintura, levantando-a para o balcão da cozinha enquanto ele se colocava entre suas pernas. O vestido bordô subiu um pouco e suas palmas deslizaram por suas coxas, fazendo-a ofegar contra sua boca. Meu Deus, senti falta disso. Ele murmurou contra seu pescoço. Senti sua falta. Então não me deixe ir de novo. Nunca. A palavra foi um voto. Nunca mais. O timer do forno escolheu aquele momento para apitar insistentemente. Heitor recuou com um sorriso pesaroso. Jantar. Ele disse em tom de desculpa. Certo, jantar. Lara deslizou do balcão as pernas instáveis. Provavelmente deveríamos comer. Deveríamos. Ele concordou, mas seus olhos nunca deixaram o rosto dela. Mas Lara... Sim, depois do jantar. Ele se aproximou, sua voz baixando para aquele sussurro rouco que fazia sua pele queimar. Não vou te perder de vista. Temos 3 misses para compensar. O calor se acumulou em seu ventre. Isso é uma promessa. É uma garantia. O jantar foi delicioso. Heitor era um cozinheiro melhor do que afirmava, mas Lara mal provou. Cada toque casual enquanto ele lhe passava o pão, cada vez que seus joelhos se esbarravam sob a pequena mesa de jantar, cada sorriso e risada, e momento de conversa fácil apenas aumentavam a antecipação que se construía entre eles. Eles conversaram sobre tudo e nada. Dramas do trabalho que pareciam sem importância fora do escritório, sua família no Rio, seus planos para o fim de semana. Conversa normal do tipo que casais têm durante as refeições compartilhadas. Mas por baixo de tudo, estava a consciência elétrica de que este era o primeiro jantar deles como pessoas que finalmente admitiram a verdade. Tenho uma confissão, Heitor disse enquanto limpavam os pratos juntos. Oh, naquela noite em São Paulo, quando você foi embora, ele pousou os pratos e se virou para ela.
Eu acordei no momento em que você saiu da cama. As mãos de Lara pararam nas taças de vinho. Você estava acordado. Senti você sair da cama, ouvi você se vestir. Fiquei lá ouvindo você pegar suas coisas, esperando que mudasse de ideia. Por que você não disse nada? Por que você estava tão quieta, tão cuidadosa para não me acordar? Você tinha feito sua escolha. E eu pensei que talvez eu tivesse imaginado o quão bom foi entre nós. Talvez fosse apenas o vinho e as luzes da cidade e o romance de tudo. Lara pousou as taças e se moveu em direção a ele. Não foi o vinho. Eu sei disso agora. Suas mãos encontraram sua cintura puxando-a para mais perto. Mas naquela manhã, vendo você ir embora, pareceu perder algo que eu nem sabia que precisava. Não vou mais embora. Promete? Prometo. Desta vez, quando ele a beijou, não houve hesitação nem contenção cuidadosa. Isso eram 3 meses de saudade, finalmente recebendo permissão. Duas pessoas que haviam encontrado o caminho de volta uma para a outra, apesar de todos os obstáculos. Lara. Ele sussurrou contra seus lábios. Sim. Fique comigo, não apenas esta noite. Fique de verdade. Ela olhou em seus olhos, aqueles lindos olhos azuis, que assombraram seus sonhos, e viu seu futuro escrito ali. Viu manhãs de domingo preguiçosas e café compartilhado e discussões sobre o que assistir na TV. Viu a vida que ela tinha medo demais de querer 3 meses atrás. Sim, ela sussurrou. Sim, sim para ficar. Sim para não fugir. Sim para o que quer que isso se torne. O sorriso de Heitor era radiante. Então venha para a cama comigo. Deixe-me te amar do jeito que venho sonhando há 3 meses. E naquele momento ela percebeu que voltar para casa não tinha nada a ver com um lugar, e tudo a ver com a pessoa que te tornava corajosa o suficiente para ficar. Algumas manhãs mudam tudo, e algumas pessoas valem a pena mudar tudo por elas. Lara acordou com a luz do sol entrando por janelas desconhecidas e o peso quente do braço de Heitor em sua cintura. Por um momento, ela ficou perfeitamente imóvel, com medo de que se mover pudesse quebrar a bolha perfeita de contentamento que os envolvia como lençóis de seda. Era disso que ela havia fugido 3 meses atrás, essa sensação de certeza absoluta de encontrar um lugar no mundo que se encaixava perfeitamente nela. Mas esta manhã, em vez de terror, ela sentia apenas paz. Bom dia, linda. A voz de Heitor estava rouca de sono, e ela sentiu seus lábios pressionarem seu ombro. Bom dia. Ela se virou em seus braços, apreciando a visão dele na luz dourada da manhã. Seu cabelo escuro estava despenteado, e a barba por fazer sombreava sua mandíbula, fazendo-o parecer mais jovem e infinitamente mais tocável. Há quanto tempo você está acordado? Cerca de 1 hora. Seus dedos traçavam padrões preguiçosos em suas costas nuas. Eu não queria te acordar, mas também não conseguia parar de te ver dormir. Isso é estranho. Completamente. Ela disse com um sorriso que tirou qualquer pontada das palavras. Eu adoro. Seu sorriso em resposta foi radiante. Eu amo acordar com você. Amo que você esteja aqui, que tenha ficado, que eu possa te ver com o cabelo bagunçado e sem maquiagem, e de alguma forma você está ainda mais bonita do que eu lembrava. O calor subiu por seu pescoço. Mesmo depois da noite passada, depois de horas de confissões sussurradas e toques desesperados, e do tipo de intimidade que reescreveu a definição da palavra, ele ainda conseguia fazê-la corar com simples honestidade. Que horas são? Ela perguntou, embora parte dela não se importasse se estivessem atrasados para o trabalho, atrasados para a vida, atrasados para tudo exceto este momento. 7h30. Seu polegar traçou seu lábio inferior. Temos tempo. Tempo para quê? Café da manhã te convencer a ligar dizendo que está doente para que possamos passar o dia na cama. A sugestão enviou um calor em espiral através dela, mas a realidade já estava se infiltrando nas bordas de sua manhã perfeita. Heitor, eu sei. Ele deu um beijo suave em sua testa. Responsabilidades do mundo real, o fato de que ambos temos empregos a manter. Falando nisso, ela se apoiou nos cotovelos estudando seu rosto. O que fazemos sobre o trabalho, sobre nós? Era a pergunta que eles haviam evitado cuidadosamente, mas agora pairava entre eles como a névoa da manhã impossível de ignorar. Heitor ficou em silêncio por um longo momento,
seus dedos ainda traçando padrões em sua pele. O que você quer fazer? Eu quero marchar para aquele escritório e dizer a todos que estou perdidamente apaixonada por você, ela disse honestamente. Quero segurar sua mão em reuniões e te beijar em elevadores e não me importar com quem veja. Mas. Mas isso não é realista. Existem políticas, protocolos, potenciais conflitos de interesse. Ela suspirou, recostando-se em seu peito. Poderíamos nos meter em sérios problemas. Poderíamos. Seus braços se apertaram ao redor dela. Ou poderíamos ser espertos sobre isso. O que significa ser esperto? Divulgação ao RH, talvez uma transferência. Um de nós se muda para um departamento diferente para que não haja relação de subordinação direta. O estômago de Lara se contraiu. Você quer que eu me transfira? Deus não. A veemência em sua voz a surpreendeu. Lara, você é brilhante no que faz. Suas ideias para a campanha da Morrison foram inspiradas e seu estilo de apresentação é impecável. Não quero que você vá a lugar nenhum. Então o que você está sugerindo? Eu me transfiro. Estou aqui há 3 meses. Você chegou primeiro. Este é o seu departamento, sua equipe. Há uma vaga se abrindo no escritório de Salvador. Salvador. Ela se sentou abruptamente, o lençol agarrado ao peito. Reitor, isso fica a mais de 2.000 quilômetros de distância. É temporário, talvez um ano, enquanto resolvemos as coisas. Deixamos a poeira assentar, então eu poderia voltar para um departamento diferente ou você poderia vir comigo. Pare. A palavra saiu mais afiada do que ela pretendia. Apenas pare. Heitor se sentou também, a preocupação vincando suas feições. Lara, o que foi? Isso. Ela gesticulou entre eles depois ao redor da sala. Ontem à noite você me pediu para ficar. Ficar de verdade. E agora, 12 horas depois, você está falando em se mudar para o outro lado do país. Para nos proteger, para proteger sua carreira. Sacrificando a sua. Ela saiu da cama, pegando a camisa dele da noite anterior e vestindo-a. Ela caía até o meio da coxa, cheirando a seu perfume e a noite compartilhada deles. Isso não é justo com você. Heitor se levantou também, magnífico e sem constrangimento na luz da manhã. Ele segurou suas mãos, puxando-a para mais perto. Lara, eu me mudaria para a lua se isso significasse te manter na minha vida. Salvador não é nada. Não é nada. É sua carreira, sua vida, aqui tudo o que você construiu. Tudo com o que construí não importa sem você. A simples declaração a atingiu como um raio. Você não entende. Eu já passei 3 meses em Salvador. Era lá que eu trabalhava quando aceitei este emprego. Odiei cada minuto porque você não estava lá. Eito, eu te amo. Ele disse ferozmente. Eu te amo mais do que qualquer emprego, qualquer cidade, qualquer plano cuidadosamente traçado. Se ter que escolher entre minha carreira e você, eu escolho você todas as vezes. Lágrimas arderam em seus olhos. Essa não é uma escolha que você deveria ter que fazer. Então o que você sugere? Ela ficou em silêncio por um longo momento pensando. Eles não podiam continuar como estavam. A tensão de esconder o relacionamento os destruiria, mas a ideia de ele ir embora, de voltar a um mundo onde ela não pudesse vê-lo todos os dias era insuportável. E se... Ela começou, depois parou, a ideia frágil demais para ser expressa. E se o quê? E se não nos escondermos, e se formos juntos ao RH divulgarmos o relacionamento e virmos quais opções eles nos dão? As sobrancelhas de Heitor se ergueram. Você quer tornar público? Eu quero parar de fingir que o que temos é menos do que extraordinário. Ela se aproximou, as mãos espalmadas em seu peito. Estou cansada de momentos roubados e limites cuidadosos. Se eles quiserem me demitir por me apaixonar por você, então talvez esta não seja a empresa certa para mim de qualquer maneira. Lara, pense nisso. Eu estou pensando, pela primeira vez na minha vida, estou pensando com o coração em vez da cabeça. Ela se ergueu na ponta dos pés, dando um beijo suave em seus lábios. Você vale o risco, Heitor. Heitor, nós valemos o risco. Seu sorriso foi devastador. Você tem certeza, completamente certa. Mas fazemos isso juntos, sem sacrifícios nobres, sem decisões unilaterais. O que quer que aconteça, enfrentamos como uma equipe. Uma equipe. Ele repetiu como se a palavra fosse preciosa. Gosto do som disso. Bom, porque agora você está preso a mim.
Promete. Prometo. Uma hora depois eles estavam do lado de fora da Soares e Associados, tendo chegado no carro de Heitor, como o casal que finalmente admitiram ser. Lara fora para casa se trocar. Heitor a levara esperando como um cavalheiro enquanto ela tomava banho e vestia um vestido novo. Mas a evidência da noite deles juntos estava escrita em seus rostos. Eles pareciam pessoas que passaram a noite fazendo amor e acordando nos braços um do outro, felizes, radiantes, completamente transparentes. Pronta? Heitor perguntou sua mão, encontrando a dela enquanto se aproximavam do prédio. Pronta. Ela apertou seus dedos, extraindo força de sua presença constante. O que quer que aconteça a seguir, vamos lidar com isso. Juntos. Ele concordou. Eles entraram no prédio de mãos dadas, ignorando os olhares curiosos do segurança e dos colegas que chegavam cedo. No elevador, Heitor deu um beijo suave em sua têmpora. Nenhum arrependimento? Ele perguntou. Lara olhou para suas mãos unidas, para este homem que virara sua vida de cabeça para baixo, por ela que estava disposto a enfrentar consequências profissionais, pela chance de amá-la abertamente. Nenhum, ela disse com firmeza. As portas do elevador se abriram em seu andar onde Júlia já estava em sua mesa, com uma xícara de café e um sorriso conhecedor. Bem, ela disse enquanto eles passavam ainda de mãos dadas. Isso vai ser interessante. E naquele momento, Lara percebeu que alguns riscos valiam a pena ser corridos, especialmente quando você tinha a pessoa certa para corrê-los com você. Algumas histórias de amor valem a pena se tornar o entretenimento do escritório. A primeira hora de seu relacionamento público esteve longe de ser anticlimática. Na verdade, Lara estava começando a pensar que eles haviam se tornado acidentalmente a coisa mais interessante a acontecer na Soares e Associados desde que alguém trouxe um cão de terapia para a festa de Natal. Eu sabia. Júlia praticamente gritou por cima das baias, fazendo metade do andar desviar o olhar de seus computadores. Eu cantei essa pedra desde o primeiro dia. A Sara da contabilidade me deve R$ 20. Vocês apostaram em nós? Lara perguntou, acomodando-se em sua cadeira com uma xícara de café que Heitor lhe trouxera atenciosamente junto com um bilhete que dizia simplesmente "Bom dia, linda". Querida, o escritório inteiro apostou em vocês dois. O bolão chegou a R$ 300. Júlia se empoleirou na beirada da mesa de Lara, sorrindo como o gato de Cheshire. Embora eu tenha que admitir, aparecer de mãos dadas foi uma jogada de mestre. Muita energia de olhem para nós sendo lindos juntos. Do outro lado do escritório, Marcos do TI gritou. Então vamos receber um convite de casamento ou o quê? Marcos. O rosto de Lara queimou de vergonha, mas ela estava rindo. O que estou apenas perguntando para fins de planejamento. Preciso saber se devo economizar dinheiro para um presente. Estamos namorando oficialmente há aproximadamente 14 horas. A voz de Heitor ecoou pelo escritório, enquanto ele se aproximava da mesa dela. Vamos talvez adiar a conversa sobre casamento por pelo menos mais um dia. 14 horas. Júlia ergueu uma sobrancelha. Isso parece estranhamente específico. O sorriso de Heitor era pura malícia enquanto ele entregava o café a Lara. Sou arquiteto. Sou preciso com medidas e tempo. Aham. Os olhos de Júlia brilharam de curiosidade. E o que exatamente aconteceu há 14 horas que tornou isso oficial? Lara quase engasgou com o café. Júlia. O quê? Estou investida nesta história de amor agora. Todos nós estamos. Ela gesticulou ao redor do escritório, onde várias cabeças estavam de fato viradas em sua direção, com um interesse mal disfarçado. Você percebe que vocês dois têm fornecido entretenimento gratuito por meses. Os olhares saudosos, as reuniões profissionais que duravam muito tempo, as flores que definitivamente não eram de um cliente. Vocês todos sabiam das flores. Heitor perguntou, parecendo divertido. Queridinho, chamou Beatriz da recepção. Estamos acompanhando esse romance desde a sua segunda semana. O bolão tem subcategorias. Subcategorias? Lara repetiu atônita. Quando vocês ficariam juntos, onde aconteceria se tentariam esconder? Beatriz contou nos dedos. E se o Sr. Soares cederia primeiro ou se seria você? Para constar, eu apostei que ele daria o primeiro passo. Tecnicamente, disse Heitor, sentando-se na beirada da mesa de Lara, de uma forma que fez seu pulso acelerar. Ela deu o primeiro passo ontem à noite. Heitor. Lara deu um tapa nele, o rosto em chamas.
Informação demais, ele perguntou inocentemente. Muito demais. Mas ela estava rindo e algo quente e maravilhoso floresceu em seu peito. Era disso que ela tinha medo, ser o centro das atenções, ter sua vida privada se tornando fofoca de escritório. Mas em vez de se sentir exposta ou desconfortável, ela se sentiu apoiada, como se todo o escritório estivesse torcendo por eles. Ok, pessoal, veio uma voz severa do outro lado da sala. Alguns de nós têm trabalho a fazer. Todos se viraram para ver Glória do RH se aproximando, e Lara sentiu seu estômago se contrair de ansiedade. Lá vem. Ela pensou, o sermão sobre políticas de escritório e conduta profissional. Senhora Mendes, Senhor Soares. Glória disse formalmente. Depois fez uma pausa. Parabéns. Desculpe. Lara piscou. A expressão severa de Glória se transformou em algo que poderia ter sido um sorriso. Eu disse parabéns. Já era hora de vocês dois se acertarem. Você não está aqui para nos dar um sermão sobre a política da empresa. Oh, estou. Vocês precisarão preencher a papelada apropriada com o RH para divulgar seu relacionamento. Mas honestamente, Glória olhou ao redor para a multidão de colegas reunidos. Metade do escritório está esperando por isso desde a primeira semana do Sr. Soares. O homem perguntou a 3 pessoas diferentes sobre você antes mesmo de começar oficialmente. Ele fez. Lara se virou para olhar para Heitor, que teve a decência de parecer um pouco envergonhado. Eu posso ter feito algumas perguntas, ele admitiu. Que tipo de perguntas? Júlia exigiu, claramente se deleitando com essa revelação. Nada inapropriado. Apenas sabe se você era solteira, do que gostava, se bebia café ou chá. É por isso que você sempre me trazia café. Lara percebeu. Não chá. Entre outras coisas. Seu sorriso era suave e particular, destinado apenas a ela, apesar de sua audiência muito pública. Isso é melhor que novela, declarou Marcos de sua mesa. Falando nisso, Glória interveio de volta ao modo de negócio. Vocês dois precisarão preencher os formulários de divulgação de relacionamento até sexta-feira, e o Sr. Soares precisará discutir potenciais conflitos de interesse em relação às atribuições de projetos. Claro, Heitor assentiu seriamente. O que for necessário para manter as coisas apropriadas. Bom, além disso, a expressão de Glória se suavizou novamente. Para o que valer, o Conselho Executivo está satisfeito. Eles gostam de ver seus funcionários felizes. Funcionários felizes são funcionários produtivos. Então não estamos em apuros, Lara perguntou. A não ser que vocês comecem a se beijar em salas de reuniões, Glória disse secamente. Aí teremos problemas. Anotado. Heitor disse solenemente, embora seus olhos dançassem com malícia. Depois que Glória saiu, a excitação diminuiu gradualmente à medida que as pessoas voltavam ao trabalho. Mas ao longo da manhã, Lara se viu interceptada por vários colegas oferecendo parabéns, conselhos de relacionamento e brincadeiras bem-humoradas. Isso é surreal. Ela disse a Heitor durante o almoço, sentados na copa, compartilhando um sanduíche e fingindo não notar os olhares não tão sutis de outros funcionários. Surreal bom ou surreal ruim? Bom. Definitivamente bom. Ela estendeu a mão e apertou a dele. Eu estava tão preocupada com as reações das pessoas, mas todos parecem genuinamente felizes por nós. Por que isso te surpreende? Porque nunca fui o tipo de pessoa que tem o conto de fadas. Sou a responsável à prática, que faz escolhas seguras e não corre riscos. Heitor levantou suas mãos unidas e deu um beijo em suas juntas. E agora? Agora sou aquela que está loucamente apaixonada por seu chefe e não se importa com quem saiba. As palavras saíram mais fáceis do que ela esperava, naturais e certas. Loucamente apaixonada. Seu sorriso era radiante. Completa, total e vergonhosamente apaixonada. Ela confirmou, sentindo-se mais leve a cada palavra. Bom, ele disse, inclinando-se mais perto, porque estou prestes a fazer algo que pode nos colocar em apuros com a Glória. O que você vai... Ele a beijou ali mesmo, na copa suave, doce e completamente antiprofissional. Quando se separaram, a sala ficou em silêncio. Então alguém começou a aplaudir. Finalmente, Júlia comemorou da porta. Você sabe como foi doloroso ver vocês dois dançando um ao redor do outro. Arranjem um quarto. Marcos gritou, mas estava sorrindo. Nós temos quartos. Heitor disse sem tirar os olhos de Lara. Vários, na verdade.
Informação demais. Veio um coro de vozes. Lara enterrou o rosto nas mãos, rindo até doer a barriga. Não acredito que esta é a minha vida agora. Melhor se acostumar, disse Júlia, sentando-se em uma cadeira em frente a eles. Porque, querida, este escritório adotou sua história de amor como propriedade comunitária. Vocês estão presos a nós como sua audiência muito investida. Poderia ser pior, Heitor ponderou. Poderíamos ser o casal que todo mundo odeia secretamente. Nunca, chamou Beatriz da cozinha onde estava fazendo chá. Vocês dois são os queridinhos do escritório, agora é oficial. E naquele momento, Lara percebeu que às vezes, as melhores histórias de amor eram aquelas que faziam todos ao seu redor acreditarem em finais felizes também. Algumas histórias de amor são escritas em xícaras de café e olhares roubados, e na maneira como alguém diz seu nome. 3 semanas em seu relacionamento oficial, Lara estava começando a entender que namorar Heitor Soares era como ser a protagonista da comédia romântica favorita do escritório. Cada dia trazia um novo entretenimento para seus colegas e novas maneiras de Heitor surpreendê-la com o quão atencioso o amor poderia ser. Ele está estragando tudo para o resto de nós, reclamou Fábio do financeiro, observando Heitor quando ele bebeu. Heitor colocara uma xícara de café fresco e um croissant de chocolate na mesa de Lara. Minha esposa viu seu post no Instagram sobre o almoço surpresa que ele mandou entregar ontem. E agora ela está perguntando por que eu nunca mando comida tailandesa para ela no trabalho. Talvez porque você geralmente esquece o aniversário dela. Júlia apontou prestativa. Isso foi uma vez. 3 vezes, Fábio. 3. Lara segurou-lhe um sorriso ao abrir o bilhetinho dobrado sob sua xícara de café. Sua apresentação esta manhã foi brilhante. A maneira como você lidou com as perguntas do William me deu vontade de levantar e aplaudir. Além disso, você está linda nesse vestido. Ah, o que este diz? Júlia perguntou, nem mesmo fingindo mais respeitar a privacidade. Júlia, qual é? Estamos todos vivendo vicariamente através do seu romance. É como ter um conto de fadas da vida real, acontecendo bem aqui em nosso deprimente ambiente corporativo. Do outro lado do escritório, a voz de Heitor ecoou. Consigo ouvir vocês fofocando daqui. Vocês não têm trabalho a fazer. Estamos trabalhando. Marcos gritou de volta. Estamos trabalhando muito para estarmos investidos na vida amorosa de vocês. Além disso, acrescentou Sara da contabilidade, vocês dois são muito mais divertidos do que qualquer coisa na Netflix agora. Lara ergueu os olhos para encontrar Heitor caminhando em direção à sua mesa, uma pilha de pastas em uma mão e um olhar de exasperação afetuosa no rosto. 3 semanas de namoro só o tornaram mais atraente, algo que ela não achava possível. Hoje, ele usava um terno de carvão com uma camisa azul clara que realçava seus olhos, e quando ele sorriu para ela ainda sentia aquele familiar frio na barriga. Ignore-os, ele disse, sentando-se na beirada da mesa dela em um gesto que se tornara tão natural quanto respirar. Eles estão apenas com ciúmes. Pode apostar que estamos com ciúmes, chamou Beatriz da recepção. Alguns de nós são casados há 20 anos, e nossos maridos acham que romance é não deixar louça suja na pia. Nível baixo, Beatriz. Lara riu. Nível muito baixo. Heitor concordou. Falando nisso, tenho algo para você. Heitor, você não precisa continuar me trazendo coisas. O café é suficiente, as flores são suficientes. Não é uma coisa. Ele interrompeu, seu sorriso se tornando misterioso. É uma experiência. Uma experiência. Há um festival de food trucks no Parque Ibirapuera neste sábado. Pensei que poderíamos ir provar comida de parque horrível, discutir qual churros é melhor e fingir que não somos adultos com responsabilidades reais. A simples sugestão fez seu coração inchar. Isso soa perfeito. Sério. Seu sorriso era radiante. Bom, porque eu talvez já tenha dito ao cara do food truck que minha namorada tem opiniões fortes sobre batata frita com queijo e ele prometeu guardar as melhores para nós. Você falou com um operador de food truck sobre mim. Eu falo com todo mundo sobre você. Ele disse simplesmente. Você é meu assunto favorito. O "ó" coletivo de seus colegas foi imediato e alto. Me matem agora, Heitor murmurou, mas ele estava sorrindo. Deixe de matá-lo, disse Júlia sonhadoramente. Estou adicionando isso à minha lista de coisas românticas que os homens deveriam dizer.
Logo depois de Você é meu assunto favorito, vem: Comprei ações na empresa de café porque você bebe muito. Isso é estranhamente específico, Júlia, Lara observou. Uma garota pode sonhar. A manhã passou voando em um borrão de apresentações chamadas de clientes e o tipo de trabalho rotineiro que parecia infinitamente melhor quando pontuado pela presença de Heitor. Ele tinha uma reunião com os executivos sobre a conta da Morrison, e Lara se viu sentindo falta dele mesmo que ele estivesse apenas 2 andares acima. Seu telefone vibrou com uma mensagem. Já com saudades, isso é patético. Ela digitou de volta. Completamente patético, adoro. Sala de reuniões C em 10 minutos. Tenho algo para te mostrar. Isso é uma coisa de trabalho legítima ou você está apenas procurando uma desculpa para me beijar? Não pode ser ambos. Lara sorriu e pegou seu laptop, ignorando o cheio olhar conhecedor de Júlia, enquanto se dirigia para as salas de reuniões. A sala de reuniões C era pequena e raramente usada escondida no final do corredor, com vista para o pátio. Heitor já estava lá de pé, junto às janelas com a gravata afrouxada e as mangas arregaçadas. A visão dele nunca deixava de acelerar seu pulso. Então, ela disse fechando a porta atrás de si. O que você queria me mostrar? Isso. Ele lhes entregou uma pasta grossa. A proposta da conta da Morrison. Queria que você fosse a primeira a ver. Lara abriu a pasta examinando até a apresentação lindamente projetada. Seus olhos se arregalaram ao ler. Heitor, isso é incrível. A abordagem de desenvolvimento sustentável, o programa de parceria comunitária. É exatamente o que eles precisam. Continue lendo. Ela folheou mais páginas e sua respiração engasgou. Você me listou como cogerente de projeto. Se conseguirmos esta conta, será um empreendimento massivo. Vou precisar de alguém brilhante para me ajudar a gerenciá-la. Alguém que entenda as necessidades do cliente tão bem quanto eu. Ele se aproximou, sua voz baixando. Alguém em quem eu confio completamente. Mas a promoção à visibilidade, Heitor, isso pode fazer sua carreira. Nossas carreiras. Ele corrigiu. Lara, eu falei sério naquela primeira noite no jantar. Quero fazer isso junto. Tudo isso. Ela olhou para ele. Este homem lindo, que continuava encontrando novas maneiras de apoiar seus sonhos mesmo, enquanto perseguia os seus. E se não conseguirmos a conta? Então encontraremos outra e outra depois dessa. Suas mãos subiram para enquadrar seu rosto. Mas acho que vamos conseguir esta, e quando conseguirmos a Morrison Industries, vai descobrir que as melhores ideias vêm de equipes que confiam completamente umas nas outras. Equipes, ela brincou aproximando-se. Bem equipes que também são loucamente apaixonadas umas pelas outras. Ele emendou seu sorriso suave e particular. Essa é sua opinião profissional, Sr. Soares. Minha opinião completamente tendenciosa, totalmente antiprofissional e absolutamente certa, Sra. Mendes. O beijo que se seguiu foi gentil, comemorativo, cheio de promessa e possibilidade. Quando se separaram, Lara encostou a testa na dele. Eu te amo. Ela disse as palavras tão naturais quanto respirar agora. Eu também te amo mais do que pensei ser possível. Uma batida forte na porta da sala de reuniões os fez se afastar rapidamente assim que a voz de Glória soou através do vidro. Sr. Soares e os representantes da Morrison chegaram mais cedo. Heitor ajeitou a gravata com a velocidade de um raio. Já vou, Glória. Ele se virou para Lara, sua expressão de repente séria. Deseje-me sorte. Você não precisa de sorte. Você tem talento, preparação e a melhor proposta que eles vão ver. Ela estendeu a mão e ajeitou o colarinho dele. O gesto íntimo, apesar do ambiente profissional. Mas por via das dúvidas, boa sorte. Ele a beijou rapidamente, suavemente. Se isso der certo, vou te levar a um lugar chique para comemorar. E se não der? Então vou te levar a um lugar com um vinho muito bom e deixar você me dizer todas as maneiras como posso melhorar da próxima vez. Combinado. Ao saírem da sala de reuniões, Heitor indo em direção ao elevador e sua apresentação Lara voltando para sua mesa, ela se sentiu mais leve do que em meses. O que quer que acontecesse com a Morrison Industries, eles enfrentariam juntos. Como foi? Júlia perguntou quando Lara se acomodou de volta em sua cadeira. Bom, muito bom. Lara abriu o laptop tentando se concentrar em suas tarefas da tarde, mas se pegando com a mente divagando para a apresentação de Heitor no andar de cima.
Ele vai conseguir a conta, Júlia disse com confiança. Como você pode ter tanta certeza? Porque ele é Reitor Soares e Reitor Soares não faz nada pela metade. Além disso, Júlia sorriu. Ele tem você como sua arma secreta agora. O amor torna as pessoas corajosas, e pessoas corajosas ganham grandes contas. 2 horas depois, o telefone de Lara tocou. Lara Mendes. Conseguimos. A voz de Reitor estava ofegante de excitação. Conseguimos a conta da Morrison toda ela. O projeto de desenvolvimento completo, as parcerias comunitárias, tudo. O coração de Lara disparou. Heitor, isso é incrível. Tem mais. Eles solicitaram especificamente você como cogerente de projeto. Aparentemente, sua pesquisa preliminar os impressionou pra caramba. Não acredito. Acredite. E Lara? Sim. Faça uma mala para o fim de semana. Vou te levar para o Vale dos Vinhedos para comemorar. Vale dos Vinhedos, Heitor? Isso é o que você merece, ele terminou. O que nós merecemos. Eu te pego na sexta às 18. Depois que ela desligou, Lara ficou olhando para o telefone maravilhada. 1 ano atrás, ela era uma coordenadora de marketing cautelosa, com um plano de 5 anos e sapatos sensatos. Agora, ela estava cogerenciando uma conta multimilionária loucamente apaixonada por seu ex-chefe e aparentemente indo para a região vinícola no fim de semana. Boas notícias, Júlia perguntou. As melhores notícias. Deixa eu adivinhar. Você conseguiu a conta. Heitor provavelmente está planejando algo ridiculamente romântico para comemorar e você está percebendo que às vezes as melhores coisas da vida são aquelas que você nunca esperava. Lara olhou ao redor do escritório para o sorriso conhecedor de Júlia, para Marcos, lhe dando um polegar para cima do outro lado da sala, para Beatriz fazendo formas de coração com as mãos da recepção, e se sentiu inundada de gratidão. E naquele momento, ela percebeu que as melhores histórias de amor não eram apenas sobre duas pessoas. Eram sobre todas as pessoas que acreditavam no amor o suficiente para torcer por ele. Alguns momentos são tão perfeitos que reescrevem sua compreensão do que a felicidade pode ser. A viagem para o Vale dos Vinhedos foi tudo que Lara não sabia que precisava. As janelas do carro de Heitor estavam abertas à música tocando suavemente, e a paisagem da Serra Gaúcha passava em ondas de ouro e verde. Ela havia embalado o vestido bordô novamente. Tornará-se o traje não oficial de ocasiões especiais deles, junto com roupas confortáveis para a degustação de vinhos e um coração acelerado cheio de antecipação. Você está quieta, disse Heitor, estendendo a mão para pegar a dela enquanto cruzavam o vale. Tudo bem? Perfeito, ela disse com total sinceridade. Estou apenas absorvendo tudo. A paisagem. Tudo. Ela apertou seus dedos. 6 meses atrás, se alguém me dissesse que eu estaria dirigindo pela região vinícola com o homem que amo comemorando um avanço na carreira, eu teria rido. E agora? Agora estou me perguntando por que esperei tanto para correr riscos. O sorriso de Heitor era quente como o sol. Sol. Às vezes, as melhores coisas valem a pena esperar mesmo que não saibamos que estamos esperando. A pousada que ele escolhera era exatamente o tipo de lugar que existe em filmes românticos. Uma mansão vitoriana, cercada por vinhedos com varandas envolventes e quartos com vista para colinas ondulantes cobertas de videiras. A suíte deles ficava no segundo andar, toda com móveis antigos e portas francesas que se abriam para uma varanda privativa. Heitor. Lara sussurrou apreciando a vista. Isso é incrível. Espere até ver ao pôr do sol. Ele pousou as malas e veio ficar atrás dela, seus braços circulando sua cintura. O vale inteiro fica dourado. Ela se encostou em seu peito, sentindo-se totalmente contente. Como você encontrou este lugar? Pesquisa. Eu posso ter passado tempo demais lendo avaliações e olhando fotos tentando encontrar um lugar que fosse perfeito para comemorar com você. Você não precisava se dar a todo esse trabalho. Sim, eu precisava. Ele deu um beijo no lado do pescoço dela que a fez arrepiar. Lara, acabamos de conseguir a maior conta de nossas carreiras. Você está prestes a se tornar a cogerente de projeto mais jovem da história da empresa. E o mais importante, ele a virou em seus braços. Estou comemorando tudo isso com a mulher que amo. Se isso não vale o melhor fim de semana que posso planejar, nada vale. A maneira como ele a olhava, como se ela fosse preciosa, além da medida, ainda lhe tirava o fôlego. Então qual é o plano?
Ela perguntou, aproximando-se até que estivessem a apenas um suspiro de distância. Degustação de vinhos em 3 vinícolas, jantar em um restaurante que supostamente tem a melhor vista do vale. E seu sorriso se tornou misterioso. Uma surpresa. Que tipo de surpresa? Do tipo que seria estragada se eu te contasse. Eles passaram a tarde passeando por vinhedos provando vinhos com nomes como Beijo Apaixonado e Para Sempre Seu, que os fizeram rir e corar em igual medida. Heitor estava relaxado de uma forma que ela nunca ouvira antes. Sem ternos, sem reuniões, sem limites profissionais, cuidadosos, apenas ele em jeans escuro e uma camisa azul macia, sua mão quente na dela, falando sobre tudo de vinho e arquitetura e a maneira como a luz caía sobre as vinhas. Este aqui, disse Helena, a guia turística deles na terceira vinícola, servindo a cada um uma taça de vinho tinto profundo. É o nosso rótulo mais popular para pedidos de casamento. Pedidos de casamento. Lara quase engasgou com o gole. Ou sim, temos pelo menos um pedido por semana aqui durante o verão. Algo sobre o romance da região vinícola desperta o romântico nas pessoas. Helena piscou para Heitor. Embora eu suspeite que vocês dois não precisem de nenhuma ajuda nesse departamento. Lara sentiu o calor subir por seu pescoço enquanto os olhos de Heitor encontravam os dela sobre o balcão de degustação. O que te faz dizer isso? Ele perguntou, sua voz cuidadosamente casual. A maneira como vocês se olham, Helena disse com naturalidade, como se não pudessem acreditar na sorte que têm. Isso é amor verdadeiro. Enquanto caminhavam de volta para o carro, Lara se pegou lançando olhares para Heitor. A conversa sobre pedidos de casamento havia mexido com algo em seu peito. Não pânico como ela poderia esperar, mas um caloroso flutuar de possibilidade. Um centavo por seus pensamentos. Heitor disse enquanto dirigiam em direção ao restaurante, apenas pensando no que Helena disse sobre pedidos de casamento. As juntas dele ficaram ligeiramente brancas no volante. Sobre a maneira como nos olhamos. Ela estudou seu perfil, a linha forte de sua mandíbula, a maneira como seu cabelo captava a luz do final da tarde. Você acha que ela está certa? Sobre o quê? Que parecemos não acreditar na nossa sorte. Heitor ficou em silêncio por um momento, depois parou o carro em um mirante. Abaixo deles, o vale se estendia como uma colcha de retalhos vinhedos e colinas ondulantes pintadas de ouro pelo sol poente. Lara, ele disse virando-se para ela. Preciso te dizer uma coisa. Seu coração gaguejou. Ok. Eu não consigo acreditar na minha sorte. Todos os dias eu acordo e não consigo acreditar que você está na minha vida, que você me escolheu, que você ficou, que está aqui comigo, comemorando algo que parece o começo de tudo que eu sempre quis. Eito, eu te amo tanto que às vezes me assusta. Ele continuou, sua voz rouca de emoção. Eu amo sua risada e seu cabelo bagunçado de manhã e a maneira como você morde o lábio quando está se concentrando. Eu amo o quão brilhante você é e o quão corajosa você se tornou, e como você me faz querer ser a melhor versão de mim mesmo. Lágrimas arderam em seus olhos. Eu também te amo. Eu sei, e é isso que não consigo acreditar. Ele estendeu a mão para segurar o rosto dela, o polegar traçando sua maçã do rosto. Que alguém como você pudesse amar alguém como eu de volta. Alguém como eu. Heitor, você é incrível. Você é bem-sucedido, lindo e gentil e alguém como eu que reorganizou toda a sua vida em torno da pequena esperança de te encontrar novamente. Seu sorriso era suave e vulnerável. Alguém que é tão louco por você que ensaia conversas no espelho porque quer ter certeza de que dirá as coisas certas para te fazer sorrir. Você ensaia conversas sobre mim. Vergonhoso, mas verdade. Ele se inclinou mais perto, a testa encostada na dela. Lara, quero te perguntar uma coisa e preciso que você saiba que não há pressão nem expectativas, apenas honestidade. Seu coração martelava contra suas costelas. Ok. Onde você nos vê daqui a um ano? A pergunta pairou entre eles, carregada de possibilidade e de esperança, e o peso de um futuro que ela nunca se permitira imaginar completamente. Honestamente, honestamente, eu nos vejo no seu apartamento, nosso apartamento, discutindo sobre o que fazer para o jantar. Porque ambos tivemos dias longos, mas nenhum de nós quer pedir comida de novo. Ela sorriu enquanto a imagem se formava em sua mente. Eu nos vejo trabalhando em projetos juntos,
Talvez viajando a negócios, definitivamente viajando por diversão. Eu vejo manhãs de domingo preguiçosas e o café que você me traz na cama porque você sempre acorda primeiro. E e eu nos vejo tão felizes que é nojento. O casal que outros casais odeiam secretamente, porque ainda estamos ridiculamente apaixonados depois de todo esse tempo. O sorriso de Heitor era radiante. Isso soa perfeito. O que você vê. Tudo isso que você acabou de dizer, mais Mococo. Ele enfiou a mão no bolso da jaqueta e a respiração de Lara engasgou. Mais isso. Ele tirou uma pequena caixa de veludo. O tempo parou. Heitor. Sua voz era apenas um sussurro. Eu sei que é loucura, ele disse rapidamente. Eu sei que estamos oficialmente juntos há apenas 3 semanas, e um ano atrás você nem sabia que eu existia, mas Lara nunca tive mais certeza de nada na minha vida. Ele abriu a caixa para revelar um simples e deslumbrante diamante solitário, que captou os últimos raios de sol e os refletiu em brilhos cintilantes. Não preciso que você responda agora. Ele continuou, suas palavras se atropelando. Eu só precisava que você soubesse que quando penso no futuro, qualquer futuro, que valha a pena ter, você é a única pessoa com quem quero construí-lo. Lágrimas escorreram por suas bochechas. Você está me pedindo em casamento. Estou te dizendo que quero. Algum dia, quando você estiver pronta, quando o momento for certo, quando eu tiver tido tempo suficiente para ter certeza absoluta de que um homem que ensaia conversas no espelho é alguém com quem você quer passar sua vida. Lara olhou para o anel, depois para o rosto de Heitor, esperançoso e nervoso e tão cheio de amor que lhe tirou o fôlego. E se eu tiver certeza agora? Ela sussurrou. Lara. E se eu não precisar de tempo? E se eu soubesse desde aquela primeira noite em São Paulo que você ia mudar tudo para mim? Ela estendeu a mão e tocou o anel, depois a mão dele. E se eu quiser construir um futuro com você, começando agora mesmo? Você está dizendo. Estou dizendo sim. A palavra saiu forte, certa, cheia de alegria. Sim para o anel, sim para o futuro, sim para sermos nojentamente felizes juntos, sim para tudo. O rosto de Heitor se transformou com admiração e alegria. Com as mãos trêmulas, ele deslizou o anel em seu dedo. Serviu perfeitamente, como se estivesse esperando por ela o tempo todo. Eu te amo. Ele sussurrou, puxando-a para seus braços. Eu também te amo. Um amor para sempre. O beijo que se seguiu foi tudo. Celebração e promessa, alegria e certeza, o começo de uma história que já havia se tornado sua favorita. Quando finalmente se separaram, o sol havia se posto completamente, deixando-os envoltos em crepúsculo e possibilidade. Então, Heitor disse, sua voz quente de riso, o que você acha de um casamento no Natal? E naquele momento ela percebeu que as melhores surpresas não eram as que você planejava. Eram aquelas que pareciam voltar para casa. 5 anos depois, algumas histórias de amor não terminam. Elas apenas continuam melhorando. A cafeteria na Avenida Paulista era exatamente a mesma de 5 anos atrás. Paredes de tijolos aparentes, móveis descombinados, o cheiro de grãos recém-torrados, que poderia acordar os mortos. Mas Lara Mendes Soares mal reconheceu a mulher que fora da última vez que se sentara naquela mesa de canto específica. Ela ajustou sua aliança de casamento, uma simples faixa de platina, que complementava perfeitamente seu anel de noivado, e sorriu ao lembrar de seu casamento no Natal. Havia nevado naquele dia grandes flocos gordos que transformaram São Paulo em um paraíso de inverno, e Heitor havia sussurrado que até o tempo estava celebrando eles. Tia Lara? Uma pequena voz interrompeu seu devaneio enquanto Clara, de 4 anos, se lançava em seu colo. Cachos escuros exatamente como os de sua mãe, e olhos verdes brilhantes que cintilavam com malícia. Uma miniatura perfeita de Bruna que ainda fazia o coração de Lara pular uma batida. Oi, meu amor. Lara ajeitou Clara em seu colo, inalando o doce cheiro de infância, shampoo de chiclete e aventuras no parquinho. Você se divertiu com o tio Heitor no parque. Nós alimentamos os patos e ele me deixou subir no escorregador bem alto. E depois compramos sorvete, mesmo que a mamãe tenha dito sem açúcar antes do almoço. Clara sorriu completamente, sem arrependimento. Ele fez... Lara ergueu os olhos para encontrar Heitor. Heitor se aproximando com a mãe de Clara, Bruna, sua melhor amiga da faculdade, que se mudara para São Paulo há 2 anos após um divórcio conturbado e a promessa de bons amigos e novos começos.
Em minha defesa, Heitor disse sentando-se na cadeira ao lado dela e se inclinando para dar um beijo em sua têmpora. Ela usou aqueles olhos, você sabe quais. Eles são geneticamente modificados para quebrar a resistência dos adultos. Não tenho ideia do que você está falando. Lara disse inocentemente, embora soubesse perfeitamente dos olhos que ele se referia. Ela mesma os aperfeiçoara anos atrás. Mentirosa. O sorriso de Heitor era quente e familiar, ainda capaz de fazer seu estômago se agitar após 5 anos de casamento. Como foi sua reunião? Boa, muito boa. Lara moveu Clara para o outro joelho pegando a pasta que colocara na mesa. A Morrison Industries quer expandir seu programa de parceria comunitária para mais 6 cidades. Eles querem que nossa empresa cuide de tudo. Nossa empresa, Heitor repetiu, e ela pôde ouvir o orgulho em sua voz. Adoro o som disso. A Mene Soares Desenvolvimento Comunitário começara como um sonho sussurrado em seu apartamento tarde da noite 3 anos atrás. Agora, era uma consultoria próspera com 12 funcionários de escritórios em São Paulo e Campinas, e uma reputação de desenvolvimento inovador focado na comunidade que lhes rendeu reconhecimento nacional. Isso significa mais viagens, Lara disse observando seu rosto com cuidado. Eles haviam conversado sobre isso, sobre equilibrar seu negócio crescente com a vida que haviam construído juntos. Quanto mais, 2 semanas por mês, talvez 3 durante as fases de implantação. Heitor ficou em silêncio por um momento considerando. Clara havia descido do colo de Lara e agora estava colorindo na mesinha que eles arrastaram para ela, cantarolando desafinadamente enquanto trabalhava. "O que você está pensando?" Lara perguntou. "Estou pensando." Heitor disse lentamente que 2 anos atrás a ideia de você viajar tanto teria me apavorado. Não porque eu não confie em você ou não apoie sua carreira, mas porque não conseguia imaginar sentir tanto a sua falta e sobreviver a isso. E agora? Agora estou pensando que ver você construir algo pelo qual é apaixonada é uma das minhas coisas favoritas no mundo e que talvez seja a hora. Algo em seu tom a fez olhá-lo com mais atenção. Hora de quê? Em vez de responder, Heitor enfiou a mão no bolso da jaqueta e tirou um pedaço de papel dobrado. Bruna, você se importaria de levar a Clara para ver o aquário por alguns minutos? Claro. Bruna se levantou pegando Clara com facilidade praticada. Vamos, meu bem. Vamos ver os peixinhos bonitos enquanto os adultos conversam sobre coisas chatas de negócios. Não é chato? Clara protestou enquanto se afastavam. O tio Reitor nunca fala de coisas chatas. Assim que ficaram sozinhos, Reitor desdobrou o papel e o entregou a Lara. Ela reconheceu o papel timbrado imediatamente. Agência de Adoção Esperança de São Paulo. Reitor. Sua voz era apenas um sussurro. Leia. Com os dedos trêmulos, ela percorreu a carta. Palavras saltaram para ela. Aprovado. Elegível. Lista de espera. 6 a 12 meses. Você se inscreveu para adotarmos. Eu comecei o processo há 6 e... mas há 6 meses, ele disse baixinho. Toda a papelada, as verificações de antecedentes às visitas domiciliares. Eu queria que tudo estivesse pronto para que quando você estivesse pronta, nós pudéssemos simplesmente estar prontos. Lágrimas embaçaram sua visão. Eles haviam conversado sobre filhos, longas conversas que se estendiam até as primeiras horas da manhã, sobre o momento certo carreiras, e se estavam prontos para compartilhar sua vida perfeitamente ordenada, com o belo caos da paternidade. Quando você disse, é a hora, é hora de começarmos a família com a qual temos sonhado. Hora de você assumir projetos que te empolgam sem se preocupar com relógios biológicos ou o momento perfeito. Hora de amarmos uma criança que precisa de uma família tanto quanto nós precisamos dela. Ela olhou para ele, este homem, que aprendera a ler seu coração melhor do que ela mesma e se sentiu inundada pela magnitude do que ele havia feito. Não apenas a papelada da adoção, mas a maneira como ele pensara em toda a vida deles, seus sonhos, o delicado equilíbrio entre carreira e família, com o qual tantos casais lutam. E se eu não estiver pronta? Ela sussurrou. Então esperamos até que você esteja. Mas Lara, ele pegou suas mãos, seus polegares traçando suas juntas no gesto que se tornara seu conforto característico. Eu te observei com a Clara, com seu sobrinho, com toda criança que encontramos.
Você se ilumina de uma forma que é diferente de qualquer outra coisa. Você vai ser uma mãe incrível. E se eu estiver viajando muito? E se não conseguir equilibrar tudo? Então vamos descobrir juntos da mesma forma que descobrimos todo o resto. Seu sorriso era gentil. Além disso, eu trabalho de casa metade do tempo agora. Posso ser o cuidador principal quando você estiver viajando. Podemos fazer isso funcionar. Lara olhou para a carta para esta prova tangível de um futuro que ela tinha medo de querer demais. Um bebê. Um bebê. Ou talvez não tão bebê. A assistente social disse que eles têm crianças de todas as idades que precisam de famílias. Como a idade da Clara. Como a idade da Clara. A ideia de uma criança de 4 anos com perguntas e personalidade, e a capacidade de escalar escorregadores altos a fez sorrir por entre as lágrimas. Eu te amo tanto que é ridículo. Isso é um sim. Isso é um sim. Para a adoção, para as viagens, para descobrir como ser pais enquanto administramos um negócio e mantemos nossa sanidade. Ela se inclinou sobre a mesa para beijá-lo, provando o café e promessas e o futuro que estavam prestes a construir. Isso é um sim para tudo. Quando Bruna e Clara voltaram, encontraram Lara e Heitor de mãos dadas sobre a mesa, ambos chorando e rindo ao mesmo tempo. Vocês estão tristes? Clara perguntou, subindo de volta no colo de Lara com a habilidade instintiva de confortar das crianças. Não, meu amor, estamos felizes. Muito, muito felizes. Bom, não gosto quando os adultos ficam tristes. Clara se aconchegou no peito de Lara, pequena, quente e confiante. Tio Heitor, podemos tomar sorvete de novo. Clara, Bruna avisou. Você já tomou sorvete. Mas agora a tia Lara precisa de sorvete também. Ela parece que precisa de sorvete. A risada de Heitor era rica e calorosa. Sabe de uma coisa? Acho que você está absolutamente certa. A tia Lara definitivamente precisa de sorvete. Enquanto caminhavam em direção ao balcão de sorvetes, a mão de Heitor quente na dela, tagarelando sobre sabores e coberturas. Bruna revirando os olhos com bom humor para as tendências deles de permitir açúcar. Lara sentiu uma profunda sensação de contentamento se instalar sobre ela. 5 anos atrás, ela se sentara em uma cafeteria semelhante, planejando uma vida segura e previsível. Ela tinha tanto medo de correr riscos, de querer demais, de se permitir sonhar além dos limites do que parecia seguro. Agora ela era casada com um homem que lia seu coração como poesia, administrava um negócio que a desafiava todos os dias, prestes a se tornar mãe de uma criança que nem sabia que precisava dela ainda. Ela estava viajando a trabalho, correndo riscos, construindo algo significativo com a pessoa que mais amava. Não era a vida que ela planejara, era infinitamente melhor. Naquela noite, enquanto ela e Heitor se sentavam na varanda de seu apartamento, o mesmo apartamento onde ele cozinhara para ela e pedira para ela ficar, agora cheio de fotografias de suas viagens e prêmios de seus negócios, e um quarto de hóspedes que em breve seria convertido em um berçário. Lara pensou na mulher que fugira de um quarto de hotel 5 anos atrás. Você já se perguntou, ela disse, aninhada ao lado de Heitor, enquanto observavam o pôr do sol pintar o horizonte de São Paulo em tons de ouro e rosa. O que teria acontecido se eu não tivesse fugido naquela manhã? O tempo todo. Ele disse, seus dedos se emaranhando em seu cabelo. Mas então eu penso em como tudo acabou perfeito de qualquer maneira, e imagino que talvez precisássemos daqueles 3 meses separados. Por quê? Porque quando te encontrei novamente, nós dois estávamos prontos, realmente prontos. Se tivéssemos ficado juntos depois daquela primeira noite, teríamos construído esta vida, ou teríamos ficado tão envolvidos na intensidade de tudo que perdemos as coisas mais profundas. Ela considerou isso pensando na mulher que era então versus a mulher que era agora. Acho que você está certo. Eu precisava aprender a ser corajosa por conta própria antes de poder ser corajosa com você. E eu precisava aprender que algumas coisas valem a pena virar toda a tua vida de cabeça para baixo. Eles ficaram em um silêncio confortável, enquanto as luzes da cidade começavam a piscar abaixo deles de mãos dadas, e planejando seu futuro e sentindo-se gratos pela jornada que os trouxera até aqui. Heitor. Uhum. Quando tivermos nosso filho, quando formos uma família, você ainda me trará café pela manhã. A risada dele vibrou em seu peito. Lara Mendes Soares, eu te trarei café todas as manhãs pelo resto de nossas vidas.
mesmo quando estivermos velhos e grisalhos, e nossos filhos estiverem revirando os olhos para o quão nojentamente apaixonados ainda estamos. Promete, prometo. Algumas coisas nunca mudam. E algumas coisas, ela disse pensando nos papéis de adoção e planos de negócios, e na bela incerteza do futuro que estavam construindo mudam tudo. As melhores coisas, ele concordou dando um beijo no topo de sua cabeça, sempre mudam. Enquanto as estrelas apareciam sobre São Paulo, Lara fechou os olhos e fez um desejo. Não por algo novo, mas pela sabedoria de reconhecer o quão abençoada ela já era, pela coragem de continuar correndo riscos por muitos mais anos de café da manhã e sonhos compartilhados e pelo tipo de amor que se fortalecia com o tempo. À distância, um sino de igreja anunciava a hora e em algum lugar da cidade uma criança que ainda não sabia estava prestes a ganhar a família que esperava. Naquele momento, Lara percebeu que as melhores histórias de amor não eram sobre começos perfeitos. Eram sobre escolher um ao outro de novo e construir algo bonito de todas as chances que você foi corajoso o suficiente para correr. Uma mensagem do coração. Às vezes, as mais belas histórias de amor são aquelas que nos lembram que nunca é tarde para ser corajoso. A jornada de Lara, de uma mulher que fugiu do amor para alguém que construiu um império com sua alma gêmea, nos mostra que a pessoa certa não apenas te ama, ela te inspira a se tornar a melhor versão de si mesmo. Heitor não apenas esperou por Lara. Ele criou espaço para ela crescer, sonhar e descobrir sua própria força. Juntos eles provaram que o amor verdadeiro não é sobre encontrar alguém para te completar. É sobre encontrar alguém para construir uma vida extraordinária. A história deles nos lembra que alguns riscos valem a pena ser corridos. Algumas chances valem a pena ser aproveitadas, e algumas pessoas valem a pena virar todo o seu mundo de cabeça para baixo, seja deixando um quarto de hotel ao amanhecer ou dizendo sim a um pedido de casamento na região vinícola. Cada escolha os levou exatamente onde precisavam estar. Amor como este existe. É paciente, é transformador e se fortalece a cada desafio superado juntos. Sua vez de compartilhar. Qual momento na história de amor de Lara e Heitor ressoou mais profundamente com você? E por que tocou seu coração? Compartilhe seus pensamentos nos comentários abaixo. Suas histórias e reflexões tornam esta jornada ainda mais significativa. Muito obrigado por assistir até o final. Se você gostou desta história, não se esqueça de se inscrever no canal, deixar um like e comentar seus pensamentos. Sua participação é muito importante para nós. Até a próxima!